pessoal, bem-vindo a mais um NBcast. Nesse a gente vai falar sobre os episódios 7, 8, 9 e 10 do The Grand Tour. Meu nome é William e se o trio do Grand Tour não se cuidar, o pessoal do Top Gear pode vir para atropelar. Fala pessoal, meu nome é Matheus e eu concordo com isso que você está falando sim, William. A química dos meninos do Top Gear, né, o pessoal novo, parece que já está ficando bem bacana e comparado com o episódio 7 e 8 que a gente vai falar agora, pelo amor de Deus, não tô aguentando mais historinha agora nesse outro programa. Nesses episódios que a gente vai comentar vai estar só eu e o Matheus, o Henrique aí tá com os compromissos de trabalho lá. E o Gustavo tá se acertando no Canadá, né? Vamos ver se ele vai conseguir gravar algum com a gente, porque a gente tá numa diferença de fuso horário, que ele tá em Vancouver, é de 5 horas, né? Preciso até falar com ele pra ver se rola de fazer uma gravação ou talvez ter que fazer no fim de semana, né? Bom, então, a gente demorou muito para gravar esses episódios do Grand Tour aí. Falta esse 7, 8, 9 e 10, como a gente falou. O 7 e 8 foi mais um... É um entretenimento total, né? Que eles pegam 3 bugres, né? Que a gente pode falar. E eles vão pro deserto da Namíbia. O que você achou, Matheus? Cara, a gente que mora no Brasil e tem acesso ao Nordeste, quem já teve a oportunidade para lá e assistiu, deve ter lembrado daquele clássico passeio de bug de praia que você faz nas dunas lá, né? Os caras falam com emoção ou sem emoção, eu pelo menos me identifiquei com isso, né? Deu para dar umas risadas, mas o que me deixou preocupado quando eles anunciaram que eles estavam indo para a plataforma da Amazon e alguns países não iam ter no momento ou iam ter depois, e se não fosse pelos torrents você ia ter que pagar uma assinatura da Amazon para assistir. Eu acho que se eu tivesse pago essa assinatura eu ia ficar meio puto de assistir 2 episódios de enrolação mesmo. Assim, deu para dar umas risadas e tudo mais, mas eu tinha me programado de meio que fazer uma maratona, de assistir do 7º até o 10º, que são os que a gente vai comentar hoje. Só que no meio do 8º, do número 8, eu já estava começando a me dar um pouco de sono, entendeu? Eu estava com medo de repente aparecer uma coisa interessante, continuei assisti tudo, dei umas risadas, mas poxa, é uma plataforma on demand, né? Que você assiste o que você quer a hora que você quer, e os caras pagaram para ficar vendo praticamente 2 horas só de bug no deserto, entendeu? Eu consegui rir um pouco, mas eu fiquei pensando nisso, né? Porque tudo bem, são os caras consagrados, o trio lendário aí de todos os tempos, mas me preocupa um pouco sabe, parece que de todo que falaram daquele orçamento que os caras iam ter pra gravar, fazer um conteúdo bacana, tipo, montaram 3 bugs pra andar na areia e gastam 2 horas de episódio só nisso. Esses negócios de passeios que eles fazem, que isso daí é o challenge que eles fazem, né? Isso aí no caso foi entre... Como é que se fala? Montar em veículos usados, o que não vale nada. A proposta era montar, né? Pra cruzar, o país. Esses passeios, eu lembro que é uma herança do Top Gear isso, né? Isso aí começou... Inclusive, um comentário rápido. Eu tô voltando a assistir todos os Top Gears anteriores, que eu tenho guardado num HD aqui. Desde a primeira temporada, essa temporada do... Jeremy Richard, e tem um outro cara que é o Jason, que é na primeira temporada, depois na segunda só que entra o James, né? Então assim, isso daí acho que começa, não sei se é na segunda ou na terceira temporada, que esses entretenimento começou naquele DB9, quando foi o lançamento do Aston Martin DB9, que era contra um trem, né? Que eles saem lá da Inglaterra e vão até Mônaco. Então assim, isso foi o primeiro agora de entretenimento, de montar coisas. Se eu não tiver enganado, o primeiro que eles fazem assim, de pegar 3 carros e fazer alguma coisa assim, é um que eles tentam transformar um carro num barco. Cada um faz, até repetiram, inclusive fizeram 2 vezes isso daí, que a primeira não deu certo, os 3 tipo falharam. Era pra atravessar o Canal da Mancha, um negócio isso, assim, não era? Exatamente. Era a ideia de atravessar o Canal da Mancha, eu não lembro se era no primeiro ou no segundo, assim. E foi dessa, tipo assim, você tinha que converter um carro normal que você anda na rua para um barco, né? Até eles usam aquele lema, né? How hard can it be, né? Quão difícil deve ser, né? Porque na época tava surgindo aqueles projetos em que, cara, que pega carro normal, né? Pra transformar, andar em água, né? A Lotus, em cima da Lotus que fez, esqueci o nome da empresa que fazia em cima do Elise,
Então eles queriam fazer algo igual, né? Cara, eu acho assim, isso daí faz parte do entretenimento. Eu não esperava que tivesse isso no Amazon Prime, né? Eu achei que ia ser mais testes, mas como eles ficaram conhecidos pelas aventuras dele, então assim, cara, dá pra entender, mas é a coisa que eu comentei lá no NVCast anterior da semana passada, que foi tipo, isso daí é do Top Gear, isso quem que tem os direitos autorais disso, né? O Top Gear ou eles mesmos, os três, né? Tanto que a gente vai, no final do episódio, a gente vai ler os comentários, alguém até questiona, falando que acha mais que é do Top Gear, que isso veio do Top Gear, né? Meu, assim, é legal, é divertido, o problema é que o Top Gear continua a fazer, né? Vão continuar fazendo com os três rapazes lá e vai continuar aqui no Grand Tour, então assim, eu acho que uma hora vai enjoar, porque tudo que é inovador assim chama atenção, o pessoal quer ver, mas esse do Burger que está falando de cruzada das dunas até me lembra quando eu fui algumas vezes para Mangue Seco, que é bem divisa Bahia com Sergipe, né? É na Bahia, na verdade. E esse negócio com emoção ou sem, você sabia que isso está proibido lá, Matheus? É mesmo? Porque a primeira vez que eu fui, o cara realmente fez essa pergunta. E a gente é moleque, tava eu, meu irmão, meus primos, a gente tava em 3 bugres, né? E, tá lógico que é com emoção. Inclusive, em um momento, um primo meu caiu idiota, né? Não se segurou direito e é de lá ainda, hein? Voou do bug. Eu falei, mas você é muito babaca. Você não segura direito, tá fazendo manha, né? Mas parece que teve um acidente lá em Mangue Seco. Eu acho que não teve vítima, assim. A pessoa só se machucou mesmo. Mas, assim, não chegou a ter morte nem nada. Nem quebrou perna, mas... Então, tipo, os caras meio 60 e vamos nós. Os caras não arrepiam tanto, né? Tanto que na vez que eu voltei lá, até eu fiquei pensando, era mais da hora na primeira vez que a gente ia no modo psicopata soviético, né? Mas é isso daí. Então, assim, eu também achei, foi assistindo, eu assisti a primeira parte, aí depois eu fui assistir a outra na outra semana. Eu falei, do que era mesmo? O negócio da Namíbia. Cara, é legal porque, assim, o nosso mundo tem muita coisa que a gente não conhece, né? Não, sim, é um lugar mas pelas que paisagens, eu acho muito difícil nessa minha vida eu ir conhecer onde eles foram, nesse deserto da Namíbia, mas anima um pouco assim, porque eu fiquei pensando, justamente, você começa a pensar, um lugar tão isolado, aí eu lembro de algumas coisas que eu acompanho do Dakar, que eu gosto de moto também, algumas pessoas já se tocaram que eu gosto um pouco de moto aqui no canal também. O Dakar era na África, agora mudou para América Central, né, para América do Sul também. Você vai pensando algumas coisas assim, né? Mas, você fica pensando, os caras estão com tanta grana, você fala, é 1 hora. Tipo, eu falo, mano, se dão pra gente, por exemplo, pra mim, pra você, pro Henrique e pro Gustavo, mais pra algumas pessoas que a gente conhece, a verba que os caras têm em 1 hora pra poder gravar com o carro que quiser, o acesso que tiver, dá pra fazer um baita no programa, entendeu? Então eu fiquei com a pulga atrás da orelha com isso aí. Mas eu acho que tudo isso estão vendo, Matheus. E ainda, inclusive, eles estão o Grand Tour. A gente vai ter os próximos 3 episódios que a gente vai comentar depois num outro, que é o 11, 12 e o 13. Que atualmente eles estão em um break, né? Estão numa parada, ou talvez no fim de temporada. Já acabou a temporada, talvez não, seja na segunda. Eles vão repensar isso, porque, por exemplo, eu achei bem mais divertido o do Top Gear. Que eles foram lá ver o lançamento, entendeu? Da nave espacial lá, tava o primeiro desse daí do Chris Harris, né? Esse foi mais divertido do que ver esse da Namíbia, sabe? Talvez, e é engraçado, Matheus, que eu tô assistindo, que eu falei, tô assistindo os Top Gears antigos, né? Vou assistir todos, assim. Então eu tô no 4º da primeira temporada. Cara, como era diferente, até o Corny, coincidência, também tá assistindo alguns antigos. Eu tô assistindo todos, né? O Corny tá assistindo alguns, assim. É interessante como o formato foi mudando. E às vezes dentro, que assim, na época que eu assistia, caramba, a primeira temporada é de 2004, né? Como as coisas mudam e como naquela época o planeta era totalmente diferente. Ele fala de novo, às vezes você vê o The News, né, que é a novidade dele. Eu falei, nossa, como era diferente, cara. Eu não tinha nem lançado no GTR R35. E porque assim, tem um teste que eles mostram lá, o R33, 34, 32. Eu vi. Aí eu falei, então.
Eu tô sempre colocando no Instagram Stories, quem quiser acompanhar, eu coloco alguns trechos que são clássicos, né? Esse aí até ia comentar com você em off, pra você me passar qual episódio, porque eu fiquei curioso disso aí. Eu nunca tinha encontrado esse teste, eu gosto bastante dos Skyline. Então, todos esses eu tenho num HD, acho que são 120 GB de todas as temporadas até a atual. Cara, me dá um HD externo. Aí muita gente perguntou, pô, onde tá passando Netflix? Então, não tem. Isso eu tenho guardado há muito tempo. Eu tenho os episódios completos. Quem quiser e for de São Paulo, leva um HD externo lá, deixa comigo que eu copio tudo, assim, é um prazer, né? Então, essa primeira temporada... E é interessante, assim, como eles estão acertando, né? Tanto que um dos apresentadores, o tal do Jason lá, ele não tá mais, né? Ele entra o James May na segunda temporada. E como algumas coisas do Reasonable Price, cara, até celebridade... Nossa, como é ruim os primeiros, velho. Os caras são perdidos, sabe? Mas é normal, tá se acertando, né? Como o Jeremy envelheceu muito, assim. O Richard, você percebe... O Richard era mais moleque, mas ele era mais... O Richard deu uma boa engordada, assim. O Jeremy, ele ficou muito velho. Até quando eu antes da gente gravar aqui, eu dei uma olhada só no início, só pra ver a diferença, né? Que eu tô acostumado com o Jeremy antigo, digamos assim, que eu tô acompanhando todo dia, eu tô assistindo um episódio do Top Gear antigo. Nossa, meu. O Jeremy, ele tá derrubado, assim. Eu não sei, Matheus, se ele vai ficar muito tempo no Grand Tour. Porque o jeito de ele falar, ele tá cansado. Sabe, ele tá cansado. Sabe quando a pessoa tá mais velha, aquela pessoa, aquele seu parente que envelheceu muito em um ano? Tá tipo assim, o Jeremy. Nossa, como ele tá diferente, velho. Até me assusta, assim. Falei, puta que pariu. Mas vamos ver, né? Tomara que ele fica bastante. A única coisa que eu anotei, que eu falei, vou até abrir o Word aqui, né? Vai ter um monte de coisa pra anotar, mas a única coisa que eu acabei anotando é... Eu acho engraçado isso. Muito lá fora, algumas pessoas já comentaram isso comigo, mas tem um... eu acho que é o James que comenta, ele fala que o Fusca é o legado do pior ditador do mundo, porque o Fusca tinha sido uma ideia justamente do Hitler, entendeu? E pelo menos aqui no Brasil, até nos Estados Unidos, o carro tem essa imagem de juventude, de alegria, que é um carro simpático e tudo mais. E é isso, eu fico meio chateado. É sério, me magoou um pouco essa associação que fazem do Fusquinha com o Hitler, né? Inclusive, agora eu lembrei de quando a gente gravou no Fazenda Boa Vista, tinha um dos... Lembra daquele que era um dos primeiros que tinham sido feitos? Acho que era até protótipo o carro, que tava... O que a gente viu é uma réplica, porque diz que aquele primeiro não existe nenhum no mundo, que foi tudo desmontado depois da época... Alguém me falou isso daí, eu não lembro quem foi que me falou. Não sei se foi o Pontes ou foi o Korn que me falou. Disse que não existe mais nenhum daquele antigo, o primeiro Fusca lá. Que eles mandaram quebrar pra ninguém roubar o projeto, né? Não é só isso, Matheus. Exatamente, tem isso aí do legado, né? Ninguém roubou o projeto. Mas diz também que esse primeiro foi exatamente de propósito. Destruíram tudo por causa da época do nazismo. Foi tipo... Mas aí já tinha o projeto do Fusca, né? Então, mas diz que os primeiros, assim, não tem vestígio de nada. Não ser uma herança, o que né? Existem, diz que o que tem na Porsche tem um Fusquinha desse, mas diz que é uma réplica criada pela Porsche. Ou seja, tem um certo pedigree, mas não foi na época. Foi um negócio criado, tipo, na década de 70, 80, sabe? Foi um negócio criado depois... Uma recriação mesmo. Ele não tem um digamos, o pedigree da época, vai... Entendi. Então, mas assim, é legal pela história. O James, ele é muito hater de Fusca, de Beetle, ele sempre foi. Teve um episódio desses passeios, na época do Top Gear ainda, que eles vão, não sei se é no Vietnã, eu não me lembro, que cada um pega um carro, eles vão cruzar um deserto, que eu não lembro qual que era, e o James tá com uma Mercedes, o Jeremy tá com um Rover, lembrei. E o Richard tava com um Opel Kadett, que até chama de Oliver. Ficou famoso esse episódio, que ele pegou, ele trouxe até pro Reino Unido. Ele gostou tanto do carro que levou pra ele no final, né? E o grande vilão era o Beetle, porque fala assim, ó, se algum carro de vocês quebrado não tem mais condição de andar, vamos pegar um Beetle. E até coloca uma música meio assombria, assim, sabe? Tipo, aparecia o Beetle no fundo, assim, sabe? Como se fosse um vilão. E ele disse assim... Quem odeia mais era o James. Ele explicou num episódio do Top Gear. Até quando aparecer, eu vou ver se... Eu vou... Obviamente, eu acompanho meu Instagram. Eu vou todo dia fazer... Que eu estiver assistindo um episódio que for alguma coisa clássica. Tem várias falas clássicas no Jeremy que vale a pena, ficou histórica. E eu vou achar isso que o James, ele explica. Que ele fala que por conta do Fusquinha...
foi usado também, não só carro popular, mas por conta... Ele conta assim, mas o que ele quer dizer? Que usou o Fusquinha pra matar pessoa, foi um objeto... um objeto criado pelo homem que ajudou a matar pessoas inocentes. Foi tipo assim, entendeu? Então ele falou que ele não suporta o Fusca. Então ele acaba tendo... Não sei se ele perdeu família e na época do nazismo, não sei se ele tem origem alemã, mas ele fala com muito ódio, sabe? E ele fala sério. Ele não fala de brincadeira, uma sátira, nada, sabe? Ele fala sério. Então, eu acho assim, tudo bem ele ter mais... Eu até respeito o Fusca. Eu falei pro Corner que... Até falei pro Corner, a gente brinca tanto, né? Já disse um Fusca, Corner? Ele falou, ainda não. Ele falou, cara, é pelo menos divertido, porque é esquisito. O carro é muito diferente, não é mais esquisito que a Kombi. Acho que você acha? Quem gosta de carro tem que dirigir pelo menos 2 carros na vida. Uma Kombi, Kombi eu dirigi. Fusca, cara. Meu pai tinha muita Kombi, eu dirigi Kombi. Você acha a Kombi... assim... É engraçado porque depois que você... É hiper leve, né? Você pega ela zeradinha, tipo, nunca andou com carga, beleza. Depois da segunda vez que você andou com carga e freou, ainda mais de repente não é uma pessoa muito apegada ao carro que tá dirigindo com o carro carregado, os freios ficam tudo estranho, ela freia, ela puxa o volante pra tudo quanto é lado, pelo menos os que eu dirigi, né? Tem isso. E o Fusca é engraçado também. E a Kombi, quando aquele ela tá... câmbio que você não acha as marchas, não consegue entrar, é engraçado. E a Kombi é assim, existe 2 aspectos. Quando você dirige ela vazia, cara, o carro é hiper leve e é esquisito, não é confiável. Parece pista. Parece que vai capotar, é esquisito, velho, é esquisito o carro. Quando você, é muito mais da hora de dirigir uma Kombi pesada, dá muito mais confiança. O Fusca é isso que você falou. O meu tio, ele tinha um Fusca, que eu não sei se era o Fusca 66, é o primeiro 12 volts que eles falam, que ele usava dínamo, não era nem alternador. Então você não podia deixar, você tá parado no trânsito, você ia ficar com o pé acelerado que acendia uma luz vermelha. Você não podia deixar essa luz vermelha acesa, porque senão não carregava a bateria. É uma bosta, sabe? Mas era o que tinha na época, entendeu? Se não me engano, tem uns 356 que são assim, não são? Não sei. Bom, capaz. Pensar que isso do meu tio 66, os primeiros 356 deve ser. Então ele fica com uma luz às vezes e fica com o pé acelerado. É uma bosta, entendeu? Mas é pelo menos divertida, é interessante a experiência. É isso que eu falo, pelo menos os brasileiros e o que eu vejo dos americanos falarem do carro, é um carro de espírito de liberdade, um carro alegre, é um carro que tá sempre sorrindo. Teve lá Se Meu Fusca Falasse, o Herbie, puta filme famoso, entendeu, do carro. E acho que tem esse carisma, entendeu? Eu, pelo menos, é um carro que eu gostaria de um dia ter na minha garagem, assim. Justamente por ser um evento, por ser uma experiência engraçada de você dirigir o carro, entendeu? Eu falei pro Corner, vamos arranjar um Fusquinha, vai ser engraçado. Se a gente for pra Curitiba, a gente já tem até um exemplar lava-horas pra gente testar. Pode crer. Bom, então acho que é isso então do episódio do 7 e 8, né? Que é o passeio. Mais alguma coisa a complementar? Cara, juro por Deus, na hora eu já tava começando a me dar sono assim, eu tava querendo que acabasse o episódio pra começar o 9. Pior que tipo assim, tava chegando na metade do 8º. Falei, não, agora tá acabando, ele tava na metade. Eu falei, o que tá acontecendo? Por que não passa? De ter que ficar olhando quanto tempo acaba. E o que eu fiquei surpreso foi que o primeiro episódio até que passou... O 7, né, até que passou rápido, porque eu consegui jantar antes de começar a assistir. Eu falei, beleza, agora eu vou fazer uma maratona, né? Uhum. Aí, cara, quando eu tava dando 50 e poucos minutos do 7, eu olhei assim e falei, só estão falando de Fusca, vai acabar o episódio assim? E acaba falando, continua no próximo episódio. Eu falei, meu Deus, e agora, né? Eu falei, vão usar a história pelo menos pra fazer um gancho, mas ainda faltava 600 quilômetros pros caras chegarem no destino que eles precisavam ir ainda. All 3 of us must buy a Volkswagen Beetle, turn it into a beach buggy and then report with it to a wild, rugged and extremely remote place here on the coast of Namibia. Eu tava pensando como alguns carros que a gente vai falar, seria mais no episódio 10, porque tem alguns comentários bacanas do que a gente fez do podcast do Top Gear, do episódio 1, 2 e 3 da nova temporada. Quer falar? Então anda. Quarta, porque tem algumas coisas que, pelo menos pra gente voltar a fazer um pouco dos comentários, Tudo bem. Porque tem carros que, pelo menos o Giulia Quadrifoglio, a gente falou dele no episódio do Top Gear, né? Uhum. Então acho que era interessante a gente falar algumas coisas também, mas eu vou pegar na ordem que tá aqui os comentários.
Eu acho que você já leu alguns, mas Sim, eu já manda tava ver. esperando isso, porque inclusive você tava falando do que você tá fazendo nas histórias do Instagram, e você tá criticando um pouquinho a Aston Martin com motores V12, né? Não, e pior que parece um hater. Juro por Deus, não é porque eu só tô vendo Aston Martin, que assim, eu comecei a primeira temporada, aí Aston Martin, eu falei, já começa essa porra aqui, velho, sabe? Já comecei passando o primeiro episódio, beleza. Aí voltei o terceiro, pô, de novo Aston Martin, cara. Os caras vão achar que eu tô dando uma de hater, né? Que eu vi o da Maranello e o do Vanquish, né? Bonita a Maranello, né? É bonita, bonita. Mas assim, eu tô vendo, é que teve um comentário que até eu pus, que ele falou, it's a 6-liter V12, eu falei, nossa, meu Deus, já era ruim naquela época, porque... Mas eu tô engraçado que você já, nesse pouco tempo que você tá mandando as coisas pra gente, você já assistiu o DB7, depois do DB9 e já tá no Vanquish, não tá isso? Que então, pior que é o seguinte, do DB7 tem alguns testes que eu não lembrava. Eu assisti... Então, deixa eu só trazer um pouquinho. Essa temporada de 2004, eu assisti na época, em 2004. Eu não conhecia nem o Leone, nem o Renato na época, entendeu? Até eu brinco, falo pra eles, né? Porque eu conheci a Pagani nesse episódio do Top Gear, que é o primeiro lá da Zonda S com a Murciélago. Eu ouvi falar da Pagani lá. Então, depois eu vi na época, tem um Fifi Gear também da época, né? Que... É o mesmo Zonda, né? E, cara, eu fiquei doido no carro, eu olhava vídeo e falei, mano, esse carro é muito foda, eu queria muito ver esse carro, né? Até o brinco, a gente fala, eu acredito na lei da atração, né? Até eu falei, brinquei muito com o Renato e com o Leonel, você sabe que foi eu que trouxe esse carro, né? Pro Brasil. Eles dão risada. Até teve que assim, eu gosto muito de ler livro desse tipo. E até um rapaz perguntou pra mim, você conhece o segredo? Eu falei, conheço, como é que você acha que eu trouxe Zonda pro Brasil? Você tá louco? Eu dirigi até, mas você tá louco? Mas é verdade. Mas foi engraçado que... Se parar pra pensar assim, o que aconteceu comigo é com 918, então, que no intervalo de 2 semanas eu consegui ver os 3. Mas você fica com isso na cabeça, é engraçado, mas é verdade, velho. que nem do 911R, eu tava mandando um áudio pra vocês, eu falei, caramba, não consigo ver o carro. Cara, de dia da semana... Eu tava passando do lado da Stuttgart, que eu tinha que resolver um assunto ali perto. No que eu virei a rua da Stuttgart, tá o verdinho em cima do caminhão plataforma, que eles iam pro Velocitar. Eu falei, mano, eu tava falando do carro agora, acabei de ver o carro, entendeu? Mas é isso muita daí. Coincidência. E tipo, ainda nessa primeira temporada do Top Gear, tem a Lotus, a Elise, que eu falei que eu sou uma grande paixão. E cara, parece piada. Mas eu vou filmar ainda isso daí no Stories. Eu acho que é uns 3 ou 4 episódios pra frente da onde eu tô. E os caras testam a Lotus na pista do Top Gear. E eu fiquei tão vidrado na época nesse episódio, assim como do Pagani, cara, que eu andei numa Lotus numa porra do circuito. Só que eu andei em Interlagos, entendeu? Então assim, tipo, eu olho esse episódio e falei, nossa, é mesmo, cara. Eu assistia muito esse episódio da Lotus, que eu achava o carro do caralho, né? Então tem algumas coisas que acontecem na vida, pelo menos eu acredito, tem gente que não acredita, né? O do Sertório acha que não, tipo, negócio da lei da atração não existe. Eu já acho que existe muita coisa acontecendo na minha vida por conta disso, né? Então, cara, é engraçado ver esses episódios antigos, que coisa que a gente focava, tipo, na Maranello, que eu queria tanto andar na 5CS, que eu sempre fui muito fã, eu fui pra Curitiba e andei. Então, assim, é engraçado que assim, eu vou vendo esses episódios antigos do Top Gear, se o carro tem no Brasil, eu andei. Então, assim, eu andei na Maranello, o Vanquish. Dizem que tem, eu nunca vi dessa primeira geração aqui no Brasil, dizem que é verde, nunca vi, nunca nem ouvi falar. Andei na Maranello, andei na Elise, andei no Zonda, sabe? Todos os carros que tá aparecendo e tem no Brasil eu andei, porque eu ficava tão viciado nesse negócio do Top Gear. É engraçado, velho, eu não sei explicar. Tanta coisa aconteceu isso na minha vida, né? Mas vamos seguir aí, Matheus. O que você tinha perguntado no início? Não, que você começou a falar dos Aston. E inclusive aqui o primeiro comentário que eu vou ler é do Rafael Vieira. Eu acho que é ele mesmo. A foto de perfil dele aqui é o emblema da Aston Martin, né? É fanboy, manda a pedra. Bom, vamos lá, mas vou deixar você responder. Na minha opinião, e na opinião da revista Evo, aí ele coloca aqui entre parênteses o link do teste do DB11. O DB11 concorre em mercado com a GTC4 Lusso V12 e o Bentley Continental GTW12. Aí tem um link aqui, carros na web, resultado compara, tipo, deve ser o link do Bentley. Aí hoje, de fato, os carros da Ferrari estão mais rápidos e melhores. Porém, o motor do DB11 está
castradíssimo e não será difícil levar esse mesmo motor a 800 cavalos. Tempo e pista não é o forte do carro, porém em outra pista, testado pela Motor Trend, foi razoavelmente bem. Aí ele colocou aqui o link falando que o tempo é parecido com o R8 V10. Eu não abri nenhum dos links aqui, mas você já tinha comentado alguma coisa antes de a gente começar. Vi, então vamos lá. Bom, lembre-se que a revista Evo é inglesa, e eu já deixei claro várias vezes aqui que a gente brinca, mas é uma verdade. Sempre um programa, uma revista inglesa tende a favorecer um produto inglês, isso é normal. Top Gear, Fifth Gear fez isso, apesar de alguns apresentadores tentam tirar um pouco isso, que o Tiffany Dell, que é o meu preferido, assim, alguns que tiram, Chris Harris também tira um pouco, mas às vezes ele tenta colocar um Aston Martin junto, mas você percebe que o outro é melhor. Bom, algumas questões aí. Nem fudendo que concorre com a Lusso atropela o DB11, não tem nem como. Até porque a Lusso cabe 4 pessoas completamente confortáveis. O DB11 é o mesmo esquema que a gente pode dizer do que, Matheus? Dos Jaguares antigos. Acho que o 911, que não é bem exatamente... Ainda o 911 dá pra levar alguém pequeno. Agora alguns carros, tipo o próprio Aston Martin e os DB, não cabe ninguém ali, sabe? Pessoa mesmo, cabe criança só, né? O Bentley é um intermediário, vai, de conforto. Então, assim, seria mais parecido com o Bentley, acho. Acho que é mais a proposta do Bentley, apesar que o Bentley provavelmente vai andar mais. Questão do tempo. Bom, importante dizer, na verdade quem me falou isso daí foi o Corne, depois ele me mostrou, agora eu não lembro em que matéria que é, mas a gente pode procurar. A Audi, por conta desse negócio da Huracan, que é o mesmo carro, body kit diferente, lifestyle diferente e tal, o R8 ele está usando um pneu inferior à Huracan. Tem um teste que o Corne me mostrou, só que eu não lembro qual que é, eu tenho que procurar, tá? Que eu vi esse seu comentário em cima da gravação, acabei não procurando. Que eles colocaram o mesmo pneu da Huracan, e o R8 foi mais rápido que a Huracan. Porque você mandou um link aí, eu sei qual que é esse seu comentário, Rafael, que eu cheguei a ver na época. Falei, como é a diferença? Acho que era a diferença de uns 3 segundos, se eu não me engano, a Huracan mais rápida. Na época eu lembro que eu vi esse vídeo, eu falei, que estranho, beleza. Mas isso, a gente interrompendo, a gente já conversou disso aí. O pneu que vai no R8 é um pneu mais voltado para o conforto do que para performance. Ele não é um pneu de tanto grip como é o pneu da Huracan. Exatamente. Então, Rafael, esse motivo do tempo do DB11 estar relativamente próximo explica-se facilmente por causa do pneu, tá? Eu até brinquei, eu acho que eu falei isso no podcast. Eu falei, cara, se eu comprar um R8, eu quero o pneu da Huracan. Eu falei, mais alguém, talvez até você, Matheus, até falou, pô, é mesmo, é isso mesmo, eu também faria igual. Tem que ser isso daí, pegar o R8 e pega o pneu da Huracan. Essa é a grande questão, porque não tem aquele lema, acho que é da Goodyear, que a potência não é nada sem controle. É a Goodyear que falava isso? Não sei se era a Goodyear ou era a Pirelli. Então, assim, só justificando isso que você falou, vi que você tem um loginho da Aston Martin também, mas não é questão de ser hater não, trazendo pra realidade, a gente tem a questão do pneu, ok? E concorrente, cara, a Lusso não é. Você pode até comparar com a Lusso V8, talvez. Mesmo assim, a Lusso V8 é muito forte. É um carro muito forte, torque, entendeu? É muito torque. Ele tava então, assim, matéria esses dias. Até, Matheus, trazer ontem eu tava lendo uma notícia que está rodando na Europa um DB11 com body kit diferente. O pessoal já está chamando de DB11S. Até eu falei, eita, pô, acabou de lançar o carro, agora vão tascar a potência, agora sim, né? Vai tirar o Vanquish de linha, agora joga lá pra cima. Mas só que na notícia diz que ele vai ficar vai ganhar 50 cavalos a mais. Estão falando em 650 só. O que ele fala aqui que o motor tá bem castrado, a gente chegou a comentar que... eu acredito no potencial, eu falei isso daí. Só que a gente falou que ele não pode passar por cima do Vanquish, não pode também... Agora vai entrar os motores herdados da Mercedes, a gente tem que ver no mundo real como que vai ser isso aí. Mas é o que eu tô achando, assim, por mais que a gente tava discutindo isso pessoalmente, né, nesse final de semana na Avenida. Por mais que seja uma marca de muita tradição, assim, a Aston Martin ela é uma marca que ela não tá num grupo muito grande, assim, entendeu? Que ela tenha, por exemplo, que nem a Ferrari, que ela tem dinheiro injetado. Dinheiro injetado da Fiat, como é a Porsche, a Audi, que tem dinheiro injetado da Volkswagen.
E que nem eu tava vendo documentário mesmo, que eu zoei com você. Eu falei, ó, mandei pra você no WhatsApp. Eu falei, vai começar um programa aqui, por dentro dos supercarros da Aston Martin, vai falar sobre o V12 Vantage S, né? E os próprios caras que projetaram o carro falaram, a gente colocou o V12 antigo porque a gente não tinha dinheiro pra desenvolver um motor novo, entendeu? Isso eu tenho consciência. A gente fala brincando, mas cara, os caras não tem mesmo. É o que tá. E muita coisa do que tá ali, por exemplo, no teste do DB7, eu não mostrei ali, mas tem um teste antigo, do Top Gear antigo, antes dessa era Jeremy Richard, que é um episódio da década de 90, que tem um teste, não sei se é do Tiff do DB7, que ele mostra tudo que tem no DB7, que é tipo, o retrovisor é do Fiesta, a chave é do K, os retrovisores são do Focus. Então assim, muita coisa, porque na época que era da Ford, né? Muita coisa é compartilhada e você vê a chave é do K, cara. A chave do primeiro K, que é uma bolinha assim. Não sei se você lembra, na ponta era um compridinho, tinha uma bolinha. Eu sei como é que é. Cara, é a mesma chave do DB7. Então chegava desse nível. Então assim, quando separou, acho que o grupo Tata que comprou, né? Eu não lembro. E muita coisa tem, agora estão fazendo parceria, até nessa notícia que eu falei do DB11S. Do Red Bull. Eles especulam o quê? Eu achei que você ia falar que a equipe de Fórmula 1 da Red Bull parou de ganhar justamente dessa parceria com a Aston Martin. Mas eu falei isso aí no Amigos por Carros. Eu falei, olha, a equipe da Aston Martin se juntou há 2 anos e meio com a Red Bull. Coincidentemente foi o momento que parou de ganhar a Fórmula 1, vai entender, né? Não, mas brincadeira, isso aí é uma puta coincidência, que má coincidência do destino, hein? Mas, voltando ao que eu ia falar... então, os caras não têm dinheiro, velho. Dá pra entender. Então, assim, nessa notícia que eu falei do DB11, eles até especulam falando que pode ter o motor no DB11S, pode ter o motor da Mercedes, o V8 da AMG GT e da C63. Mas aí como é que fica o V8 Vantage, entendeu? Até a notícia mesmo, ela cita isso, mas ela acaba descartando também. Se fosse pra fazer uma conta rápida em cima de Mercedes... O Vantage, que seria o V8, receberia o motor 4.0 V8 e a Mercedes passaria o 5.5 biturbo, que é V8 também, porque está se aposentando na Mercedes agora, passava para eles. Pra colocar no DB11. É que assim, esse motor que eles estão aí, que é 5.2, o motor é novo, acabou de lançar. Eles não vão jogar esse motor fora, o motor tem potencial mesmo, então assim... Só que aquele negócio que a gente falou da semana passada, é um ciclo infinito, né? Cara, esse Vanquish precisa sair ontem de linha. Tira esse carro, pelo amor de Deus, de linha. Não, e outra coisa... O Coisa pegou, o Chimie pegou eu ia falar isso, a gente deveria falar isso de vídeo da semana. Eu falei, ele pegou. Eu vi lá que ele ia anunciar um carro novo e na capa tava lá Aston Martin. Eu falei, pô, legal, vai pegar um DB11, né? Mano, o cara me pega é conversível ainda o Vanquish, não é? É um volante. Eu falei, e quanto custa esse carro? Não é barato lá fora, não. É caro pra caralho, sei lá. O Vanquish aqui chegou acho que 1.600.000, se eu não me engano. Isso porque eles eram com esse é o S agora e é o conversível. Esse carro aqui no Brasil deveria encostar, se tivesse a concessão ainda da Aston Martin, né? Perto de 2 pau ou 2 pau pra mais, cara. É muito caro, entendeu? Não que as Ferrari sejam baratas, mas olha só como ficou caro. Não é muito comparativo, mas quanto que pediam no V12 Vantage S? O V12 Vantage S era 1.500, 1.400, 1.500, um negócio assim. Preço de 458 na época, né? Pois é. É caro. Bom, então assim, vamos esperar os próximos episódios da Aston Martin. Assim, eu brinco muito, mas assim, eu não sou um hater da marca, isso entendeu? Que eu ia falar, a gente não odeia a marca, assim. Na verdade são carros que a gente até acaba gostando bastante. Já teve uma vez que me criticaram, eu acho... Os carros maravilhosos, são proporções lindas de você ver o carro ao vivo. O carro realmente é impactante, tem um ar classudo assim. Aí talvez por ter poucos aqui, em eventos pelo menos são carros assim que chama atenção, sim. Que chama atenção mesmo pra gente, que a gente estava discutindo também, como a gente está mal acostumado. A gente que vai sempre evento, a gente que mora em São Paulo, vê tanto carro de dia de semana, de final de semana, mas são carros assim que... Hoje, por exemplo, é engraçado eu falar isso, mas eu passo meio que batido por uma 458, por um 911 Turbo, até por Lamborghini. Hoje mesmo eu fui num prédio de um amigo meu,
para ver algumas coisas que ele fez num carro dele. E nesse prédio tem uma McLaren P412C cinza, entendeu? Cara, a gente tava conversando do lado do carro como se visse o carro todos os dias, entendeu? A gente fica mal acostumado, mas dos Aston que eu tenho para falar isso, eu tenho muita vontade de andar num DBS mecânico, no próprio V8 Vantage mecânico. O V12 Vantage S é um carro que me chama bastante atenção com o câmbio mecânico. Não seria assim um dos meus primeiros 20 carros que eu teria na minha garagem dos sonhos, assim, mas é um carro que me desperta interesse, sim. Eu respeito, mas é o que a gente fala. Hoje, carro é tecnologia, entendeu? E tecnologia fica ultrapassada, e se você compara com uma coisa que está sendo referência hoje, uma McLaren, as Ferraris que agora estão entrando com motor um turbo nas V8, a Porsche que consegue fazer absurdos com os carros deles, comparando com esses carros é um pouco complicado, mas vamos seguir nos comentários aqui. Só um comentário, só isso daí, a Aston Martin está em crise fora também, não é só porque aqui no Brasil que foi embora, mas ela tá fora também, porque ela assim, o que eu falei no Amigos por Carros, que teve a versão Red Bull Edition, né, e eu falei exatamente isso, que eles vão produzir acho que 20 ou 30 unidades de cada uma, e no episódio deu uma alfinetadinha falando, vamos ver se eles vão conseguir vender tudo, né, cara, pode parecer piada, mas é verdade. É complicado, é complicado. Os caras estão numa crise. Eles ficam tentando reinventar os carros, né? É o que eles têm, né? Agora sim, uma coisa que me deixa puto é quando os testes comparam. Tipo, tô com o DB11, vamos comparar. Aí daqui a pouco os caras vão comparar com o Golf GTI. Do jeito que tá o desempenho dos carros, entendeu? Então eu fico puto com isso. Eu falo, lá vem um programa em inglês falar bosta do negócio. Por isso que eu fico puto e eu dou umas tiradas fortes de propósito. Mas assim, acredite, eu dirigi o DB9, ele é legal. Naquela época, e eu até fiz o Instagram Stories lá, que era do Vanquish, que é o modelo acima. Cara, é exatamente aquilo que o Damon Hill falou. A força da 575, que eu andei... Olha que curioso, Matheus. Eu andei no carro, eu andei nos dois, eu andei no DB9, não tem um Vanquish, eu andei no DB9, que é o mesmo motor, né, do Vanquish. Cara, é exatamente isso a sensação que eu tinha, que a força da 575 é muito mais brutal que a do DB9. Na época já tinha essa diferença, hoje então, cara... E acho que assim, a cilindrada da 575 é até menor, não é? É 5.7. É menos, então. Ele não é 6.0? O 12 do sim, Aston? Exatamente, sim. Exatamente. Cara, é que nem ele até eu vi que o que você mandou, eles falam que o carro parece mais completo, tem um algo a mais, né? Bom, mas se a gente continuar falando de Aston aqui, a gente vai ter que... Vai ter um programa só de Aston e vai ter um programa só de Singer, né? Que o pessoal já tá pedindo. Ai, mas seguindo aqui... Aliás, espera aí. Eu vi o coisa que você falou no Motor Grid, você é um medíocre. O que você eu começou falei? o talk around no estacionamento do evento do pé lá no já sei que você vai falar de Cinder. Que babaca! Que babaca! Outra coisa que eu vi um vídeo, aí dei play. Então a gente tá aqui, tô com o Vini Spy, não sei o que, né? Eu falando de Singer, eu falei, que babaca, que idiota! Mas continue. Mas eu até esqueci o que eu ia falar. O que é engraçado pra gente é que a gente tem muito proprietário. Já tinha muita gente pedindo pra gente gravar tanto os talk arounds como gravar o podcast, né? O NBcast. Sim. E, cara, tem você agora que veio do Nordeste falou, os caras pedem lá nos eventos, as pessoas estão pedindo pra gente gravar os podcasts, então a gente sabe que tem proprietários escutando a gente, então por favor, se tem alguém aí que gostaria de ter um Singer, pensa na possibilidade, Mateus, de trazer o carro pra cá, porque ele é baseado no 964, aí você já pode importar um 964, então você manda o 964 pra Califórnia, os caras fazem aquela coisa maravilhosa lá que é o sonho de consumo meu e manda aqui pro Brasil. Isso, se tiver alguém que tem influência na Porsche também, revivam o evento do Fazenda Boa Vista, por favor, que foi um dos melhores eventos que eu fui na minha vida já em relação ao carro. O problema foi patrocínio. Infelizmente não tem patrocínio para aquilo. Foi um puto evento. Hoje a gente faria aquilo totalmente diferente. Ia ser muito mais foda, hein? Ia ser animal. Mas foi a primeira vez que eu gravei um talk around, foi lá. Hoje acho que foi uma arriscada ali, né, que a gente fez. Cara, a gente gravou com câmera ainda. Foi. Aliás, aproveitando, eu quero pedir desculpas pela última live que a gente fez, porque a gente tá testando alguns programas e alguns modos, a gente já meio que achou a solução. Eu não sabia que não estava gravando em HD, aliás, a conexão dizia que estava no máximo, eu não sei porque não estava, mas tudo bem.
Isso a gente vai resolver nos próximos, né? Vamos continuar aí. Vou seguir aqui, comentário do Borges. Ele pergunta onde tem Top Gear para baixar. Tanto o Top Gear como o The Grand Tour a gente pega por torrent. Aí Isso. você tem que baixar algum programa tipo Popcorn Time para poder rodar esse torrent. Comentário do Renan Goldner. Na minha humilde opinião, o romantismo dos motores aspirados só irá durar enquanto não mexer no bolso das montadoras e, consequentemente, dos consumidores. Me refiro à questão dos impostos que estão tendendo a ser cada vez maiores em motores de maior litragem. Bom, é aquilo que a gente já comentou, que a gente teve na conversa com o Lothar, porque a gente questionou um pouco de, nos tempos que a gente está, fazer um carro daquele tamanho, pesado, com um motor W12, né? Isso também afetaria outros carros aspirados, que no caso, que eu acho que eu comentei nesse episódio, Renan, foi dos Porsche semipista, né? Cayman GT4, GT3, GT3 RS e o 911R, que também não é um semipista, mas tem motor aspirado. E acho que assim, realmente a tendência das montadoras europeias é receberem, né, sanções para produzir menos e esses motores aspirados, e quando eles produzem, colocam para rodar na rua, é cobrado uma taxa, entendeu? Justamente impostos em cima disso. Então é isso que eu falo, são meio que espécies ameaçadas de extinção, mas sempre vai ter gente querendo comprar um carro desse tipo e sempre vai ter gente com dinheiro para realizar um sonho, entendeu? Inclusive, Matheus, tem uma especulação aí falando, acho que você deve estar acompanhando, sobre o GT3 RS, o próximo aí, o Mark II, falando no possível motor 4.2, mas aí entra naquela barreira que eu já tinha comentado no Amigos por Causa, eu comentei aqui, que é o seguinte, uma lei que tem na Bélgica, começou na Bélgica, acho que já está expandindo na Europa inteira, não sei se já estão nos outros países, que até motor 4 litros, V8, tem uma quantidade certa de impostos. Você passar nisso, você leva o imposto, é como se fosse IPI, né? Passou nisso, você vai pagar outro tipo de imposto, você vai pagar mais caro. Então assim, ali a gente está numa fronteira... Mas o GT3 RS é 6 cilindros, não é V8? Não, não, perdão, eu falei V8, não, era só litragem, é 4 litros, se eu não me engano, acho que não entra o V8, eu acabei falando V8 só por costume, mas é que eu lembrei da Ferrari, da Mercedes, mas que seja 4 litros. Só que ele está numa fronteira ali complicada. Por outro lado, eu entendo, você pensa, se fosse chutar, né, vai ser motor 4.2? Não vai ser 4.0, eles vão dar um último suspiro. Por outro lado, para manter um colecionismo no GT3 RS, eles podem colocar o motor 4.2, só que o preço do GT3 RS vai ser muito mais caro. Nesse aspecto eu acho que eles colocam, é porque agora ficou estranho, porque o GT3 sem ser o RS já é 4.0. Sim. Eu acho que seria animal eles fazerem o RS novo 4.2, mas pensando assim um pouco no colecionismo, que é o 997, né, o RS 4.0 original da geração passada, perderia um pouco desse tipo, essa cilindrada exclusiva, entendeu? Aí eu não sei o que os caras fariam. Aqui, tipo, surgiu a primeira foto de flagra com o carro camuflado essa semana ainda. Inclusive eu tô torcendo para aquelas... parece que no capô, na frente, tem entradas de ar ali. Eu tô torcendo para ser as entradas NACA, né, que são aquelas entradas da F40. Acho que o carro vai ficar animal. Vamos aguardar, meu. Eu acho que assim, por motivo de colecionismo, eu acredito no 4.2. Pela lógica não vai ser, mas por colecionismo será. Chute. Porsche é foda, velho. Porque ela tem algumas coisas que são previsíveis, como eu falo, que eu brinco do negócio do golpe de marketing 911R, mas tem outras coisas que ela inova. Então assim, tô bem no muro. Puta, se fosse chutar, eu diria que não vai ser 4.2, vai continuar 4.0. Mas assim, se vir 4.2, não vai me surpreender também. É um chute, tô dando um chute, entendeu? Não sei te dizer, não sei te dizer. Isso que eu lembro de você falando quando lançaram o 997 GT3 RS 4.0, você fala, meu, os caras não sabem pra onde ir mais nesse motor, tá no limite já, tá na mesma... Quase que na mesma configuração que os caras usam em competição, entendeu? Imagina se vem agora o 4.2. Que é possível. Não, é possível. A Porsche sabe que tem aquele... A Porsche Ferrari também faz um pouco isso. Ela sabe que tem
por exemplo, ela lançou a Superfast, ela sabe que dá pra fazer coisa melhor pra lançar uma semipista, assim como a Porsche também sabe que dá pra espremer mais. Mas o espremer, o RS, eu também fiquei até pensando, será que ela vai repetir a história do 997, lançar um RS 4.0, no caso o 4.0 agora no 91, e lança uma mais exclusiva 4.2? Eu não sei se ela vai se repetir nisso, mas... Então, o que eu tava pensando, é uma conversa que eu já tive com o Korn, que eu tenho que falar que é o Korn, que não é o Paulo, porque ninguém sabe quem que é o Paulo. A gente tava pensando como que faria pra deixar uns semipistas aspirados. Tá me ouvindo? Tô perfeito. É que deu um corte bravo aqui. Como que faria para deixar os semipistas aspirados da Porsche competitivos com esses carros, por exemplo, semipista da 488 que tá para vir ainda, a gente tá tentando adivinhar o nome do carro. Imagina agora como vai ser a semipista da 720S que lançaram agora da McLaren também. E uma coisa que eu sempre pensei, por que os caras não fazem o chassi desses carros que nem a McLaren faz? Faz só na semipista, fazem o chassi desses carros de fibra de carbono, entendeu? Mas o que acontece? Os 911 eles já são muito caros. Eu sei que é um cara que reclama do preço do carro, entendeu? Por exemplo, das turbos. Mas se pegasse essa tecnologia e passasse só para os semipistas, ia ser do caralho. E me anima um pouco a RUF ter feito agora o primeiro monocoque de carbono de motor traseiro. Os caras... É uma fabriquinha pequenininha, uma produção de 20 carros e tudo mais, mas, pô, por que eles não pegam e, já que talvez os carros vão ficar caros por causa desse negócio dos motores, em vez de eles ficarem aumentando o tamanho dos motores, eles fazem um chassizinho perfeito, que me anima também já esse negócio, me anima e desanima o RSR novo ser motor central, né? Porque eu tava até vendo uma discussão num fórum aí, os caras quase se matando pela internet lá, porque falam que o 911 RSR na verdade é um Cayman GT4 de corrida, né? Porque o motor não é mais traseiro, né? E você sabe que a gente já conversou com pessoas que são bem puristas da marcas, Deus no céu e 911 na terra, né? Mas vamos ver o que vem pela frente aí. Mas seguindo aqui, um comentário do Daniel Mendes. Ele perguntou onde está anunciado Giulia por 1 milhão. Na verdade isso aí foi um comentário que a gente fez de que era... Não, mas tinha 1 milhão mesmo, mas faz um tempo já, tá? Eu não procurei mais, mas estava no Web Motors anunciado, tinham 2 ainda. Você chegou a ver no Web Motors mesmo? Sim, eu achei que foi só suposição mesmo, comentário. Cara, assim. não tava no Web Motors, estavam 2, um deles era cinza. Inclusive, quem me falou foi o Korn, mas ele... Não sei se ele chegou a citar dentro do episódio do Amigos por Carros. Aí ele me mostrou o anúncio, depois eu pesquisei e falei, nossa, os caras pedindo 1 milhão no Giulia, que babaca. E, cara, segue o jogo, mas faz tempo isso aí. Foi tipo, no início do ano passado, na metade do ano passado, entendeu? Enfim, não deve estar mais, eu acredito. Depois eu dou uma pesquisada aí. Mas, em relação a preço, o que é interessante o próximo comentário, que é do Felipe Veríssimo. Ele comenta, Matheus Henrique Will... Parei o vídeo para comentar isso. R$1 milhão num Alfa Giulia Quadrifoglio? Eu não sei como é o esquema atual de importação independente, mas lá fora, peguei como exemplo Portugal e Estados Unidos, acho que não deve chegar a esse valor. Olha, o cara foi legal, ele foi no configurador português aqui. Ó. No configurador português, o Giulia Quadrifoglio manual custa 96.800 euros. Já o automático de 8 marchas custa 99.800 euros. Eu configurei um automático de 8 marchas e o deixei com várias quinquilharias de 900 euros aqui e ali. 2.100 euros a colar. O valor final ficou em 107.180 euros. Já no configurador americano, o modelo pelo menos sem pintura metálica e pinça de freio na cor do carro custa $72.000. Como pelo menos uma cor sem cera de lançamento, pinça de freio a cor preta, ficou nos $78.000 e 520, $78.520. Com os custos de importação e impostos cobrados no Brasil, acredito que deve custar mais que uma BMW M3 e menos do que uma CMA3S. Sim, resumindo, sou fã da Alfa Romeo, vou torcer que venham desses pra cá. Se vira Pernambuco então, minha Nossa Senhora, o cara do Nordeste, ó. E por essa base acredito fielmente que deve estar nessa faixa de preço, tanto a mencionada no vídeo, não mencionada nesse comentário. E mais uma coisa, hashtag ChupaM3. O que você tem pra comentar? Não, é só pra... Porque é o seguinte, alguns carros, somente quando estava anunciado o Hellcat, o Challenger, os primeiros Hellcats,
Cara, os anúncios eram tipo perto de 900 mil na época. Eu falei, puta que pariu, meu. É que os caras assim, falam, mas só a gente vai importar, aqueles papinhos de vendedor velho, né? A gente vai importar, a gente tem um carro lá fora, é só trazer a qualquer momento. Aí tem uns caras chutam valor alto pra ver se pega algum trouxa, né? Já sei porque eu trabalhei com importação. Mas não necessariamente quando anuncia a Júlia 1 milhão, o carro não tá aqui, né? O carro tá lá fora. Mas o cara chuta o valor alto, acho que para exatamente vir alguém atrás e pesca alguém, exatamente. E pesca, viu? Tenho certeza que pesca. Só que tem muita gente que vai só por curiosidade, né? Mas é isso daí mesmo, custar entre mais ou menos 500 pau, por aí, meio milhão. Eu até falei isso no episódio. Fazendo um comparativo aqui, ô Felipe, esse comentário você me deixou curioso. Eu abri o site da Alfa na Inglaterra e o Giulia começa em 61 mil libras. Mas não é o quadrifólio. É o quadrifólio. O basicão, o Alfa Giulia normal, é 29 mil de libra e eu não sei que versão que é. Deve ser a pé de boi de entrada lá, diesel também, sei lá. O quadrifólio, que é o que a gente está comentando, 61 mil libras. Beleza, aí eu abri a Porsche da Inglaterra também, do Reino Unido. O 911 Turbo S 991 Mark II, ele custa 147 mil libras e é um carro que aqui no Brasil ele chega por 1.200.000 mais ou menos. Vamos colocar 1.200.000 numa Turbo S. Ele custa um pouquinho, ele custa 20 mil libras, não, ele custa 30 mil libras a mais do que uma Giulia Quadrifoglio e custa 1.200.000. Então se fosse metade do preço, metade de 1.600.000, 600 mil. Esse carro aqui ele deveria chegar aqui no país por volta de 500 e 550 mil de reais, né? Mas é o que você falou, os caras jogam o preço lá em cima, de repente pesca alguém que tem muita grana, tem vontade de ter o carro aqui, é isso. A gente, comentário do Thiago Lopes, ele fala, geralmente o odômetro é ligado por sensor no câmbio, que a gente tinha comentado do negócio de rodar a maior quilometragem com o carro parado lá, né? Aí... colocar no cavalete, né? Não colocar no cavalete, né? Isso. Aqui o comentário do RR OS22, muito bacana o momento 007, melhor momento dos 3 episódios, foi uma parte que eu gostei também. Daniel Mendes, que comentou ali em cima, perguntando se a gente vai gravar alguma coisa sobre o Salão de Genebra. Te interessa alguma coisa a gente gravar, Will? Acho que não, porque a gente já comentou sobre o Amigos por Carros, mas eventualmente está saindo um monte de testes aí, a gente vai comentar dos carros, né? Somente do Chiron, né? Então... Saindo os testes dos carros a gente comenta. Aí aqui o Daniel Medeiros falou Lamborghini, que eu sempre que eu vejo o carro eu lembro do que o Salomondri fala, né? Aqui o comentário do Antônio Manuel. Ixi, comentário gigantesco. Bom, sobre o formato do Top Gear e do The Grand Tour, o nome Top Gear já era a marca registrada da BBC desde a primeira formulação do programa, que foi dos anos 70 até os anos 90 e depois na volta em 2002 do atual formato Clarkson, Hammond e James. Exatamente. Dowie, na verdade eu coloquei que é o antecessor do May, quando o formato ainda estava sendo formulado nas primeiras temporadas. É Jason. O primeiro nome do gordinho lá é Jason, mas eu não lembro o sobrenome. Deve ser isso aí que você falou, mas continua. Ele fala que o May chegou para a segunda ou para a terceira temporada, tendo sido trazido por Clarkson Willman, produtor do Top Gear, do trio Clarkson, Hammond e May, do The Grand Tour, além de repórter do Top Gear no formato anterior. O formato do Top Gear e agora do The Grand Tour era de propriedade de Clarkson Willman, que o criaram, mas venderam para a BBC alguns anos antes de saírem de lá por conta da demissão do Clarkson. E nos documentos do formato do programa, acredito que o Stig estava incluso, assim como o quadro Starring na Reasonable Price Car. Por isso Clarkson não pode fazer entrevistas com as celebridades no The Grand Tour. Que a gente tinha achado que era porque ele estava de saco cheio, né? Entendi. De forma que fazia no Top Gear, sem contar o fato de que no Top Gear a entrevista era parte do quadro onde os famosos davam sua volta rápida, que era fácil de se fazer, já que fazer uma volta e entrevista no mesmo dia. O escapista era parte do estúdio, ao contrário do The Grand Tour, onde o circuito fica no Reino Unido, enquanto que o estúdio é itinerante, né? Além disso, com a BBC... É itinerante. Além disso, com a BBC tendo direito sobre o quadro, os famosos não podem entrar no estúdio e por isso sempre estão indo em direção a ele e morrem antes de entrar. Para finalizar, um adendo polêmico The American do The Grand Tour está lá falando o tempo todo nas voltas rápidas porque eles não podem
ter outro piloto mudo como o Stig. Desculpa a enrolada no final. Bom, esse The American aí também não me interessa muito, não. Interessante, valeu aí, obrigado pela explicação, que eu tinha aquela suspeita. Porque assim, eu nunca percebi. Cara, tem aliás, um comentário na primeira temporada, esse que, o último que eu vi, que é o que aparece. Ai, não sei se é o Jonathan Ross. Que o Jeremy, na época, ele pegou esse cara, eu acho que foi o que eu comecei a ver agora. Que ele testa a classe S, o Maybach. Eu vou até colocar esses trechos pro pessoal ver também, só no Instagram. Mas ele entrevista o Jonathan Ross, que é um Jô Soares, um Danilo Gentili deles lá. E ele fala no programa de Jonathan Ross que ele detesta a celebridade, que falou que tem pessoas muito chatas e cheias de capricho. Eu lembro de ter comentado, então vai ver, acho que eu relacionei uma coisa com a outra, mas obrigado mesmo. Quem que é que escreveu isso daí? Legal, o cara escreveu bastante coisa legal. O Antônio Manuel. Beleza, obrigado, Antônio, valeu. Tá. Aí tem um último comentário aqui que é direcionado aqui a você, o do Gabriel Mesquita, que ele fala que o aquecimento global é natural e o problema das emissões de gases é que acelera esse aquecimento, que você tinha comentado. Pode ser. Acelera? Eu não tinha parado pra pensar nisso. Vou pensar nisso aí. Interessante. Acelera? Pode ser. É porque é o seguinte, o pessoal coloca tudo na culpa do aquecimento global. Inclusive tem uma entrevista. Putz, eu lembro quando eu vi na época, eu falei, nossa, esse cara é brilhante. É um cara que foi no Jô Soares, que ele é físico. Eu não lembro o nome dele, mas não era o Marcelo Glazer, não. Ele, inclusive, ele fala várias coisas que eram proibidos antigamente, tipo na década de 80, que era proibido. Eles proibiram o CFC porque ajuda a destruir a camada de ozônio. Passa, 5 anos, não é mais. Descobriram que não é. Descobriram. Ele até faz aquele sinal com os 4 dedinhos, assim, sabe? Descobriram. E ele vai dando vários exemplos. Cara, a entrevista no Jô Soares é fodida. É uma entrevista, acho que deve ter uns 10 anos essa entrevista. Brasileiro? Eu sei que ele foi falando, brasileiro. Ele foi falando as coisas, ele derrubou um monte de mito. Eu falei, caralho, eu concordo com tudo que esse cara falou, que é coisa que eu suspeitava. Mas sabe quando você suspeita, mas você gostaria de ouvir isso na boca de um profissional? Porque, quem sou eu? Não sou físico, não sou nada. Sou um admirador de carro, só isso. Aí você vê um profissional falando, esse cara é fudido. Eu vou ver se eu acho isso daí, depois eu mando o link, eu coloco na descrição aí. Mas é muito legal que ele até questiona esse negócio do aquecimento global. Eu falei assim, não existe. Eu falei, nossa, que da hora. Ele tem um pensamento igual o meu, né? Então, mas é interessante, que acelerar, bacana. Mas assim, eu espero que quando você falou acelerar, acelerou, vai ficar quente e nunca mais vai ficar frio. Isso eu discordo. Pode até ajudar a acelerar, mas... E também pode, quando tá muito quente, voltar a esfriar, esfria muito mais rápido. Até eu concordo, mas... Falar que é o principal causador, eu não concordo, entendeu? Mas continue, Matheus. Valeu. Gabriel Mesquita, né? Isso, de comentários que a gente tem, basicamente, que era interessante a gente comentar aqui, era isso. E aqui, voltando no comentário do Felipe em relação ao preço do Giulia, eu tinha aberto e tinha esquecido aqui que esse carro, até a gente vai falar daqui a pouco, que compararam ele de novo ao M3, né? Nesse episódio do Top Gear, eles fazem a comparação direta com o M3. E eu fui ver o preço agora do carro na Inglaterra. Ela basicona, ela começa em 57 mil libras, ou seja, 4 mil libras mais barata que o Quadrifoglio. Agora, se você comparar ela com a Competition Package, que a gente estava falando que ela já vai ter umas coisinhas de suspensão, roda, freio, algumas coisas interior, até potência do motor um pouco mais alta, por mais que aqui no site não está mostrando que muda alguma coisa, ela vai ser um pouquinho mais cara, 62.850 libras. Então eu acho que realmente, honestamente, para trazer o carro aqui por importação independente, ele deveria agora ser até mais barato que o M3, porque você ia estar cortando um monte de impostos e lucro da concessionária, entendeu? Então seria aqui para ser na casa de preço da M3 mesmo. It's the last place on earth you can drive a car as fast as it will go on the motorway. True, all true. This is a true fact. This is a true fact. The Germans are the only people on earth who really know how to make a car. Esse nono episódio, ele, já volta pro estúdio, graças a Deus. Do estúdio não, The Tent, né, que eles falam que é a tenda, né? Que eles falavam Back to the Studio no Top Gear, que é Back to the Tent, né, de volta à tenda.
Nessa vez, no episódio 9, eles estão na Alemanha, em Stuttgart, no lugar da Porsche, né? Porsche e Mercedes, né, Matheus? Acho que Mercedes também, Stuttgart. Sim. Então o Jeremy começa lá a falar, dá uma puxada de saco lá dos alemães, né? Ele fala, aliás, eu até deixei anotado aqui, ele fala mesmo que é o lar do Porsche e da Mercedes. Ele até fala que o alemão é muito objetivo, ele usa um termo, cara, que eu achei genial. Eu falei, caralho, isso aí pode ser a tradução de gambiarra. Ele that's all do. Ele coloca, é que eu não tenho como fazer isso, mas assim, ele usa um termo assim, aqui na Alemanha não tem um that's all do, que é tipo, that's all do, tipo, isso aqui resolve. Que é tipo, pra mim é a melhor definição de gambiarra, that's all do. Até eu falei, puta, pena que o Henrique não tá aqui, né? Seria o dar pro gasto, né? Acho que o mais... Exatamente, Inclusive, porque é o seguinte, eu tinha chegado num termo, eu queria que o Henrique estivesse aqui, infelizmente não pôde, porque a gente tentou achar uma definição, uma vez a gente foi discutindo na rua, cara, a gente tava indo na Nespresso, tomou um café, e eu não sei porque que eu fui discutindo com o Henrique, e falei, Henrique, já viu já a tradução que o pessoal tenta fazer de gambiarra? Aí a gente foi traduzindo, a gente tentou achar um termo, a gente chegou tipo assim, que era um trabalho temporário de baixo custo, feito para solucionar um problema no momento. Se esse trabalho continuar funcionando depois de um tempo, pode se tornar definitivo. Essa foi a definição que a gente chegou. A gente foi só falando besteira, né? E eu achei engraçado esse termo, that's all do. Falei, caralho, that's all do, achei legal isso daí. Aí ele começa a falar, dar uma puxada de saco lá na Alemanha, né? Que a Alemanha teve tal coisa. Ele respeita muito, apesar que ele, óbvio, sempre deixou claro que os ingleses são superiores a tudo, né? Mas teve até uma coisa das poucas que eu anotei também desse episódio, foi que ele fala que os alemães são os únicos que realmente sabem construir um carro. Não sei se você chegou a reparar nisso. Sim, mas por que você trouxe isso daí? Não, justamente por ser um programa com origens britânicas, ele sempre puxa saco pros carros britânicos, ele pegar e dar um elogio desse, entendeu? Por mais que a plateia ali seja toda da Alemanha, mas exatamente o que você falou, eu sinto fundo de verdade nisso que ele fala, entendeu? Sim, é porque ele dá umas brincadas, eu não lembro, acho que era nesse episódio que ele começa a dar uma tirada com os alemães e depois ele tenta corrigir, é porque ele tá no território dos outros, né? Inclusive ele fala, se eu não me engano, nesse episódio que eles tentaram proibir de filmar lá, não sei se era lá. Que era o dia do... Não, ele falou que o programa poderia, alguma coisa assim, o programa deles poderia trazer alguma ameaça a ciclistas. É verdade, pode crer. Que eles iam ser impedidos de filmar por um rapaz lá, que é do governo, e falou que podia trazer perigo aos ciclistas da cidade, da região. Foi até engraçado que ele fala, a gente não vai mostrar o rosto dele, a gente vai passar, como é que é, tipo, ele coloca uma tarja preta na testa. Muito ele fazer isso. Bom, mas continuando aí, esse teste, na verdade, que a gente vai falar agora é sobre o NSX, né? O James, até no início do episódio, assim, ele fala que o NSX foi lançado em 90, eu achava que tinha sido 93, não lembrava que era 1990. Que era rápido, excitante, assim como uma Ferrari, mas era incrivelmente confiável, ao contrário da Ferrari da época. A Ferrari na época, pra quem não sabe, era 348. Extremamente criticado. Era... Em comparação a 348, o NSX era muito mais fácil de dirigir, era essa grande questão. A 348, ela teve alguns problemas de projeto, até falam que, tipo... então, puta, acho tesão a 348, tô querendo ter uma, não. Você quer ter uma 355. A 348 diz que sai de frente, sai de traseiro. Tem um teste do Jeremy, ou é do Tiff, no Top Gear antigo, lá na década de 90... que eles testam a 348 e em um momento pega a 355 também. E eles falam, nossa, que carro horrível. Além de ter uma cacetada de botão no painel, é um carro que sai de frente, aí quando o carro engrena na frente, ele joga a traseira. Putz, carro é horrível. Um carro que teve muito problema também. E é interessante como alguns carros, tipo, a 348 é um carro que eu nunca gostei, velho. Eu sempre olhei meio, tirava foto, mas olhava meio, com exceção da porta, mas aí pra porta eu já prefiro a 512 TR, né? Eu lembro do NSX quando chegou, eu cheguei a ver bastante aqui no Brasil, porque quando minha mãe tinha um floricultura, o vizinho tinha um NSX vermelho. Não sei se eu já te falei isso, eu via quase todo domingo. Via quase todo domingo, cara. Você tá me contando isso. Cara, mas era... Sabe, é tipo... Como é que eu posso dizer? É como se eu falasse que, tipo... Eu via todo dia um 911. Mas sabe como é comum? E eu não dava muita atenção. Só que na época eram outros tempos, eu era pequeno, né? Então nessa época eu devia que se for isso daí, na abertura dos portos, que é 92... eu acho,
Deveria ter porque, uns 7, 8 anos, então não chamava muita atenção na época. Eu gostava mais de Ferrari. Eu olhava o NSX e falava, não é Ferrari. Minha cabeça era assim, né? É um dos meus carros favoritos de todos os tempos. Não por causa disso. Bom, Ayrton Senna tem muito porquê de eu gostar também desse carro, mas eu admiro ele justamente por gostar bastante da Honda. Pelo que o carro representa para a época, tipo, não dá para falar que foi um divisor de águas, porque nessa época teve muitos carros bacanas e cada um tinha o seu lado bastante admirável, entendeu? Mas esse lance de ser um carro... Até o James comenta depois que hoje é um carro que está oferecendo a tecnologia que você tem num hypercar como o 918, como a P1, como a LaFerrari, só que por um preço muito mais acessível. Na época era uma proposta parecida com o que desse comentário do James, porque ele tinha um desempenho, uma dinâmica de carros esportivos da época, só que aquela coisa do japonês de fazer um carro confiável, um carro que vai durar por muito tempo, um carro que não vai te dar dor de cabeça de manutenção, porque é uma marca que faz carros populares, carros de rua normais, né? E esse lance da praticidade, entendeu? Aquele lance também do Gordon Murray, que era o projetista da McLaren F1, falar, eu quero me inspirar nesse carro para o meu carro ter esse tanto de visibilidade, de ser assim prático, de ser assim objetivo, entendeu? Então é um carro que eu admiro bastante por causa disso. Provavelmente ele falou isso porque o Senna teve influência no projeto, né? Então, como na época era um piloto McLaren, né? Também. Então acho que veio uma inspiração pra gente ser o nosso... Não vou falar nosso maior piloto, porque tinha o Prost. Tipo, mas a gente o Gordon, ele usava um NSX de Daily, você sabia disso? Acho que foi você que me falou isso, ele né? ia trabalhar de NSX. Então, cara, ele veio... Pô, vou falar o melhor piloto dele, vai. Tipo, um piloto da equipe dele, que ele trabalhava, né? Então, você vê, pô, ele fez esse carro, pô, então se eu tenho que fazer algum carro, tem que ser algo perto disso aqui sim. Esse piloto fez pra mim, né? Então, só pra continuar aí, uma coisa que eu não sabia, ele fala que é o mesmo preço do 911 Turbo S. Turbo S aqui no Brasil acho que é 1.200.000, se eu não me engano, 1.2, né? Nessa casa aí. Tem um motor V6 Twin Turbo 3.5, mais os motores elétricos, o total é 573 HPs. A Honda, até o James comenta que a Honda não fornece o 0 a 100, né? Em nenhum momento ela diz. Ele faz um testezinho lá que dá 3.2, mas é 0 a 100. Vamos considerar 3.3 porque é 0 to 62, na verdade, dá né? Dá 96 km. Que seria... Mas geralmente dá 0,1 de diferença a maioria dos carros, né? Então seria o 0 a 100 3.3. Não é tão rápido quanto a 570, que o 911 Turbo S, que é 488. Então talvez seja... Ele comenta, né? Que talvez seja um dos motivos de a Honda não dizer esse 0 a 100, né? O top speed dele é mais ou menos 309 km por hora, segundo a Honda, já isso ela fornece, né? E acaba sendo mais lento que todos os concorrentes. Então você pensa, pô, você vai pagar esse preço num carro que não é tão bom, não é tão rápido quanto de largada e nem top speed, e é um carro que é híbrido, então você fica meio receoso, né? Eu acho que eu sempre que a gente já falou desse carro em outros NBcast, mas esse carro tem dois problemas, na minha opinião. Na verdade que ele é mal entendido, por assim dizer. Ele é visto com outros olhos. Primeiro que eu acho que esse carro não deveria se chamar NSX. Porque é um nome que fez a Honda no mundo dos esportivos de rua, entendeu? É um nome lendário, por assim dizer. Por essa ligação com Senna, de ser um carro que andava junto com Ferraris na época e tudo mais, com os esportivos alemães. Na verdade são três problemas, na minha opinião. Esse primeiro problema do nome, eu acho que eles deveriam ter dado outro nome pro carro. O segundo problema é que esse carro demorou muito tempo para ir pra rua, entendeu? A gente viu ele em quase 3 salões de automóveis seguidos em fase de protótipo, entendeu? Então, Matheus, eu vi esse carro na época que a Platinos era aberta. Num dos salões, no último, cara, ele tava já. Faz tempo isso, faz muito tempo. 2010. A gente viu o protótipo desse carro em 2010, a gente tá em 2017. Entendeu? E eu até brinquei com a moça da Honda, porque a gente pegou o SI no Amigos por Carros, e até o Cadu me apresentou a moça, né? Até eu falei, eu sou proprietário Honda, eu comecei a conversar com ela, tá?
Eu falei, desculpa, deixa eu fazer uma pergunta bem idiota. Não se sinta ofendida, por favor. Eu falei, diga. Nos últimos 2 salões, 3, vocês trouxeram o NSX, né? Que era protótipo. Legal, por que não tá aqui no final? Então, é que não foi liberado pra gente, não era o interesse. Eu falei, pô, mas que esquisito, né? Eles trouxeram até o Clarity, né? Nos outros e nesse. Não trouxeram o NSX. Tudo bem que não fique aqui, mas, cara, tem os caras viajam, sabe? Não consigo entender. Trouxeram pelo menos 2 vezes o protótipo. E por que não traz o final? Pelo menos pra exibição. Sabe, umas coisas que tipo, nossa, tem um problema sério de marketing nessa empresa. E o terceiro problema é que a primeira vez, tipo, quanto tempo faz que a Honda não... Tudo bem, sempre teve os seus hot hatches e tudo mais, beleza, tá bem estabelecido no segmento, mas, cara, quando foi o último supercarro da Honda, entendeu? Então, e ainda mais eles virem depois de tanto tempo, entrar num território extremamente competitivo de Porsche, de Ferrari, de McLaren, vamos falar Aston Martin também, para não falar que a gente é hater, mas citando a Aston também, mas e vir com uma tecnologia totalmente nova, entendeu? Que além do segmento ser diferente para eles virem com uma tecnologia que está entrando nos hypercars agora, entendeu? Por mais que o carro tenha sistemas extremamente inteligentes, seja um projeto muito bem pensado e tudo mais, é o que a gente às vezes fala de modelo que chega meio feinho, que é o caso da Panamera, que a gente fala que a primeira Panamera é feia, a segunda melhor, agora o carro tá bonito, entendeu? Tipo, os caras têm que pegar a mão, é a primeira vez que eles estão entrando num território que eles não conhecem. Então, esses acho que são os 3 problemas principais desse carro. Vamos ver se pra frente, numa próxima geração, no facelift, alguma coisa resolvida. E eu sei que a gente não tem nada para falar de Ford GT no momento, mas já que a gente está falando no NSX, que a gente também comentou do Ford GT entre a gente essa semana, que o carro ainda não foi entregue, tá com fila de espera por muito tempo ainda. Isso que eu estou falando do Ford GT. Complicado. Entendeu? É um carro que a gente ainda não sabe muita coisa, porque... O mais difícil, Matheus, foi ver o vídeo do Ximi falando que o meu carro não vai chegar in a couple of years. Tipo, couple... Seria 2 anos. Então por que apresentar o carro, né? Então, meu carro não vai chegar nos próximos 2 anos? Como é que é? Já não... Então. Bom, eu não sei se ele esperava isso, mas era o tipo de coisa que eu falei, tá, eu tô vendendo meu lugar na fila. Eu já falaria isso. Porque é o seguinte, eu fiquei tão abismado com tanta coisa do Ford GT, eu sei que não é a proposta desse episódio, mas a quantidade de botão... Tentaram dar uma de Ferrari e colocar as coisas no botão, mas ficou tão horrível. Eu falei, meu Deus do céu, que catástrofe. Os caras precisam arrumar isso. E sabe quando os caras queriam tipo impressionar e, cara... Ai, Matheus, tô com receio, o Ford GT vai me cavar. Eu tô preocupado porque eu mandei um vídeo pra você e pro Gustavo, que o Gustavo é apaixonado nesse carro, né? Uhum. E eu mandei um vídeo, cara, que é é Camilo não sei o que. Ele é deveria saber o nome dele. Ele é o cara que desenhou, que ajudou a projetar o Ford GT de 2004, né, a releitura dos anos 2000 do original, lá da década de 60. E ele ele recebe uma caixa, que aquela caixa lá é para ele configurar o carro dele, entendeu? Então, o cara é funcionário da Ford, tem uma vaga na fila, tá começando a projetar o carro dele agora. Quando que ele vai receber esse carro, entendeu? E por que eu tô falando disso? Eu tô voltei a acompanhar os vídeos do Salomondrin, e ele acha que justamente toda essa especulação do que vai ser o Ford GT talvez seja um carro que alavanque as vendas do NSX no futuro próximo, porque tem concessionárias da Honda nos Estados Unidos que tem estoque de NSX. Eles têm carro pegando poeira no showroom porque as pessoas não compram, justamente por causa do preço do carro e por de fato o carro não ter sido tudo isso que as pessoas estavam esperando, entendeu? Da Honda. Pelo nome, pelo tempo que eles estavam projetando e tudo mais. Mas ele acha que é bem provável que se o Ford GT só vai vir para o mundo real daqui 2 anos, que nem o caso do carro do Ximi, cara, como que não vai ter evoluído o mundo? Ferrari vai estar com a semipista, provavelmente já quase para o sucessor já. Foi mais ou menos o que aconteceu com a 12C. Então, eu vou comentar isso mais para frente, mas antes de a gente falar sobre a 12C, vou só complementar mais algumas coisas para quem está ouvindo a gente. Algumas coisas legais do NSX aí. Aliás, antes disso, não só o nome é perigoso eles colocar esse nome no NSX, quando a Toyota vai fazer outra cagada também. Ela vai lançar o Supra. Isso aí me dá medo.
e vai fazer a cagada igual se não se tocar. Ou faz um negócio não é direito. Óbvio que os caras estão lutando pra fazer o negócio, mas faça algo revolucionário que honre o nome. Não que eu ache o Supra, que eu falei pra você, o Supra original, eu jogava muito no primeiro Need for Speed, eu gostava do carro. Mas você trazer o carro original pra realidade, o carro é uma catástrofe. Só que pegou muito nome. É a mesma coisa do DeLorean, De Volta pro Futuro. O carro que também tive uma grande admiração. Cara, legal o DeLorean, De Volta pro Futuro, puta que do caralho e tal. O carro é uma catástrofe. Na vida real, o DeLorean e o Supra são catástrofes. Mas o Supra, ele permite muita modificação, motor muito bom do JZ, que os caras deixam tipo canhões aí, né? E aí realmente fica um carro muito bom. Então assim, cuidado, é só isso. Não adianta falar aqui que os caras não vão ouvir isso, mas a Toyota pense muito bem. É melhor deixar FT01 mesmo, então, do que Supra, ou inventa outro nome, sei lá, é muito perigoso, né? Mas voltando aqui, algumas coisas do NSX, os freios são fly-by-wire, ele não tem conexão física, é por sensor, né? Engraçado a Ford, isso, né? A Ford usava isso daí no Fiesta, no novo Fiesta que eu tive até, só que no caso era o acelerador, que era, inclusive teve o recall do acelerador, o acelerador era fly-by-wire, né? Na frenagem também ele ajuda na regeneração da energia a carregar as baterias, né? Ele até comenta que a tecnologia mais avançada do que está no 918 e que custa 5 vezes mais, né? Lembra que o carro tem 3 motores elétricos, um deles funciona como algo parecido com uma Ferrari, um Kers, assim, né? A Ferrari não usa motor turbo, né? Motor aspirado lá na Ferrari. Mas a ideia é o seguinte, enquanto tem um lag da turbina, então a ideia do motor elétrico é compensar o lag da turbina. Na LaFerrari é o motor aspirado. É basicamente, só que na Ferrari a ideia é nos hairpins, vai na largada, vai estar terminando, aí você vai dar retomada, você vai acelerar, enquanto não está no torque máximo, um motor elétrico entra lá para compensar, né, retomando melhor assim. Os outros dois motores, lembrando que ficam nas rodas dianteiras, que são totalmente independentes, isso é legal. Bom, ele comenta que é 1/8 o preço da LaFerrari e é um carro mais inteligente, com certeza. E o antigo NSX fez o supercarro ser menos doloroso e menos caro. Talvez, Matheus, o NSX seja um dos primeiros supercarros. É que eu não vou contar a McLaren F1, porque a McLaren F1 é um outro nível, né? Mas talvez o NSX seja um dos primeiros carros, assim como o 911, a Porsche também estava ali com o 911, né? Seria injusto não citar. Como de ser um dos carros assim, que era um super carro, mas dava para você usar no dia a dia. Não era um carro tão complicado, tão duro, né? Diferente da 348 que tinha na época, né? Eles são amigáveis. Então, exatamente. Dá pra, é lógico que aqui no Brasil é complicado. E também o carro ganhou muito fama. Então eu acho que hoje seria complicado usar um NSX. Até por causa do visual do carro e tudo mais. Mas na época eu acho que seria muito legal. Inclusive, é interessante, tô falando isso daí. Tô assistindo os Top Gears antigos, eu não cheguei nesse episódio, tá? Mas vai ter um episódio do Top Gear, acho que é talvez daqui a 2 que eu vou assistir, que o NSX está em linha ainda, Matheus, só que é o Mark II, né? Que é o farol 3.2, não é o farol escamoteável, é o farol fixo. É o NA2 que a gente fala. Isso, mas a ideia não é sobre o NA2, mas chega um momento em que ele sai de linha, eu acho que é na 4ª temporada. E eles comentam que o carro está virando uma bargain, tá virando tipo um puta preço porque tá desvalorizando muito. Hoje já não é mais assim, né? Hoje não. Então, na época valeria a pena você pegar até um carro fodão assim. Inclusive nesses que eu assisti, que eu coloquei no Instagram, falando os GTRs, eles falam que o R33 naquela época, 2004, tava um puta preço. O R34 já era caro. Até o Jason, que é o apresentador, ele falou, vale a pena, se você quiser um GTR, vai a pena do R33, custa metade do R34, é um bom carro. Legal, né? O novo NSX fez ele fala assim, como eu falei, o NSX anterior, ele fez pro supercarro ser menos doloroso e menos caro. E o NSX novo, ele fez o mesmo para os supercarros híbridos. Até o James gostou muito do carro. Eu não sei se o NSX fez novo para os supercarros híbridos. Acho que quem mais fez isso daí foi o 918, né? É que o 918 também é um outro tipo de carro, mas o 918 ele pôs a tapa muita coisa que, tipo, os caras colocaram no Hypercar uma tecnologia tão top, e você fala, nossa, a chance de dar uma merda é tão grande. E a Honda demorou tanto. Eu acho que se tivesse lançado na mesma época do 918, ou um pouquinho antes, cara, eu acho que ia pegar todo... O que eu quero dizer, resumindo. O
que eu vou enrolar, mas resumindo. Eu acho que se a Honda tivesse lançado antes, ela ia pegar toda, entre aspas, fama do 918. Ela ia pegar a história, sabe? Porque o meu receio, Matheus, é esse NSX atual não ser gravado na história, sabe? Tipo, qual foi o primeiro carro híbrido de alta performance? Se perguntar pra mim, depende, que usa bateria e tal, é o 918. Eu não vou falar NSX, entendeu? Eu acho que a Honda perdeu isso, né? E o que eu tava falando do Salomondra é justamente isso. A aposta que ele acha que pra esse carro dar uma vingada lá é porque, além de todo esse lance do Ford GT estar atrasado, o que se fala é que ele custa $500 mil, né? Nossa, você tá louco. Entendeu? Fala, tem essa pedida. Porque o que nem o Gustavo falar, ele custa $500 mil porque ele tem uma performance parecida com os. Ele é um pouco abaixo dos Hypercars. Cara, um pouco abaixo dos Hypercars, como a gente já viu o vídeo, o único que chega no momento é a 675 da McLaren, né? A LT. Uhum. E ele acha que talvez o carro micando, tem o NSX que custa $175 mil, vamos no NSX, entendeu? $150 mil, mais ou menos isso. E eu dei uma fuçada rápida aqui no Piston Heads, que você tava falando do preço do NSX. Os modelos mais antigos, o NA1 que a gente fala, né, que é o da época do Senna, aqui tem tem o 91, 107 mil milhas, vai dar quase 180 mil quilômetros, 91, perdem 32 mil libras. Aí você pega um aqui, que ano que é? 91, mesmo ano também, só que só com 2 mil libras pedem 90 mil libras. Nossa senhora. Aí tem um aqui mais moderninho também, aqui o NA2, que... Bom, eu acho simpático os faróis escamoteáveis do NA1, sim, mas o NA2 é bem bonitão aqui também. Bom, é um preço de um Cayman GT4 usadinho, 95 mil libras aqui. É caro, meu. É caro. Colecionável. Ih, eu não devia estar falando isso porque a gente sabe que tem proprietário que talvez tenha esse carro. Agora esse carro vai custar $500 mil no Brasil. Eu não vou conseguir comprar nunca essa merda. Ó o Matheus mexendo no mercado aí. E você viu que você não vai comentar nada que eu já tava mexendo no mercado da GT2, né? Segundo uma live que a gente fez, que eu falei da minha planilha aqui, né? Então, o Matheus mexe no mercado dos carros, né? Aí eu mexi um pouquinho no mercado da GT2 RS agora também. Esse último vídeo que eu tenho que assistir, inclusive. Ah, tá bom, beleza. Mas o que tem pra falar agora? Então, mais algumas coisas, só trazendo o negócio da 12C que você comentou. Eu não sei se eu tinha comentado no NBcast, eu comentei com vocês pessoalmente, não me lembro. Infelizmente é isso, o Matheus falou aí da 12C que veio tarde, mas a 12C, pra revolucionar, ela tem que ter vindo na época da 430. Aliás, o protótipo da 12C foi exibido na época da 430. Só que assim, quando os caras mostraram, a Ferrari veio com um negócio tão foda na 458, cara, que eu falei, puta, a 12C pode andar mais, mas eu acho que a 458 vai ser melhor. Eu só vi teste, todo mundo falando que a 458 é melhor, que a 450 é melhor. E eu gosto da 12C visualmente, acho o carro muito bonito, acho mais bonito que a 650S. Eu lamentei isso pela 12C. Cara, tudo tem um time, os caras revelam design. Os caras não podem fazer isso, sabe? Tipo, revela. Sim. Cara, esconde. Deixa pra mostrar. Porque os caras ficam fazendo isso daí, as outras empresas já olham e já falam, vamos fazer tal coisa, mudar isso. Puta, meu, eu acho uma pena, né? Uma pena. Continue. E é engraçado você falar isso, que o carro chegou um pouco fora do tempo, mas eles estavam justamente segurando porque era o primeiro carro de rua que a McLaren lançava desde o F1. Sim. Então os caras falaram, vamos tentar acertar. E o próprio Top Gear, mais ou menos, né? Teve o carro pra testar. Teve essa LR McLaren, pegou o carro pra testar, falou no carro. Era uma comissão, né? Mas tipo quando assim, o próprio Top Gear pegou o carro pra testar, falou, o carro é descontrolado, a eletrônica não tá certa, ele não deixa você fazer tal coisas, às vezes ele acha que ele vai te salvar, mas ele acaba te matando porque você tava o maior cancerzinho era o brake steer. É o brake steer. Você tava fazendo drift tipo carro, aí as rodas travavam e o carro apontava pro lado onde a direção tava no contra-esterço, né? Era o brake steer. Complementando aí o final só, então fizeram o teste na pista, bola drum, aliás eu vi ele acelerando, fiquei assustado como ele é rápido, mas ao mesmo tempo fiquei um pouco triste com o tempo. Foi 1.26 cravado, um pouco mais rápido só que a M2, tudo bem que estava muito molhado, mas eu não acredito que seria mais rápido, mas olhando assim, é que eu anotei aqui, eu não lembro o tempo, do Carrera S991 Mark II,
Eu vou até dar uma olhada aqui, a gente vai seguindo aí. Mas eu anotei aqui, provavelmente tem uma diferença, mas eu não acho que o NSX seja, no seco, seja mais rápido que o Carrera S. Que pena, cara, que pena. É um carro que, tipo, ele chegou numa época errada, sabe? Esse carro tinha que estar, cara, puta, tinha que ter lançado pelo menos, acho que uns 3 a 4 anos atrás. Porque ele já tinha um design, ficaram enrolando. Eu sei que tem desenvolvimento de tecnologia, eu sei que não é fácil, mas uma pena, né? Eu tô vendo agora classificado do carro lá fora, fala, puta merda. Os carros tudo com pouca quilometragem, você vê que ele já o cara pegou, colocou na garagem, porque já era um ícone na época, meu. Tem um Type S aqui, que é raríssimo, 230 mil libras, meu, dá pra comprar uma 4880 na Inglaterra. Ó, eu achei aqui, Matheus, o tempo do NSX foi 1,26, como eu falei. O do Carrera S é 1,21.4. É quase 4 segundos mais rápido. Tudo bem que foi no seco. Eu duvido, cara, o Carrera S, o NSX ser mais rápido que o Carrera S. Que pena, meu. Que pena. Eu lamento mesmo porque é um carro que a gente gosta e esperava mesmo revolucionar, mas, cara, tipo, too late, sabe? Chegou tarde demais. Eu notei mais alguma coisa desse episódio aí que o Jeremy... Na verdade, isso é uma brincadeira do Jeremy, né? Que ele fala sobre o conceito do SUV, que ele nunca gostou. Eu também, isso daí eu apoio ele. E eu achei legal algumas definições que ele deu. Que ele chamou a RSQ3 de Dismal Car, que seria um carro sombrio. A X4, eu falei, também não quero esse tipo de carro. A GLE, que eu queria que o Gustavo estivesse aqui, ele definiu como Horrible Monster. Monstro horrível. Eu também acho a GLE muito feio. O Gustavo é muito fã, né? E, cara, eu acho de design... Nossa, é um pior que... A RSQ3 até que é bonitinha, mas... Dizem que é um bom carro a X4 e a RSQ3. A GLE eu não sei ainda. Mas é carros que, tipo, esse conceito de SUV eu não sou muito fã, né? Ah, eu fiquei puto porque eu tava saindo do sono que eu tava pegando dos Fusquinha do 7 e do 8. Aí, tipo, de repente assim passou Audi R8... 911 Turbo e a MG GT. Eu falei, meu, eles vão testar os 3 carros que a gente tá falando tanto, ó, na vida real, pessoalmente aqui. Vai ser um teste legal pra caramba. Vamos fazer uma viagem. Tomara que seja 1 hora deles indo, sei lá, da Inglaterra até a China com esses carros pra testar. Aí os carros não aparecem. Eu falei, meu, que isso? Pois é. Repara nisso, é um trechinho de 3 segundos, mas dá pra ver que é os 3 carros. Eu falei, caramba, meu. Algumas coisas, algumas heranças aí do Top Gear. O Top Gear tinha umas porra dessa, que às vezes que eu falava que via alguns carros, eu comentei, pronto, lembrei agora do último episódio que tava o... Como é que é o nome? Rimac, lembra? E os caras levaram o Rimac pro estúdio. Coloca essa porra no circuito que é do outro lado da rua, vai, o circuito eles são no mesmo ambiente, né? Tudo bem que os caras podem ter liberado, mas se tiveram tanto carro foda ali, sabe, que eles não colocaram. Sim. Aí você fala, meu, vai se fuder, né? Não é? Paciência. The original NSX made owning a supercar less painful and less expensive. This has done the same for the hybrid supercar. Então a gente vai pro episódio 10 agora. Dessa vez eles estão em Nashville, que é lá nos Estados Unidos, em Tennessee, né? Sim. Os 3 falam que gostaram muito da cidade, falaram até da música, porque é o seguinte, eles falam muito do Allman Brothers, sabe? O Henrique conhece muito bem Allman Brothers, que é aquela música, a Jessica, que é aquela música do Top Gear. Sim. Só que assim, é óbvio que essa música tem direitos autorais da BBC, né? Deve ter feito algum contrato, sei lá. Inclusive o Jeremy não chama de Jessica, ele chama de Jennifer. Ele chama de Jennifer. Pra quem não sabe como eu falei a música do Top Gear. Mas é porque ele pergunta pra alguém lá, a música deles, aí alguém fala Jessica. Ele fala, Jennifer. Tipo, inclusive o James fala em seguida, eu odeio aquela música. Aí eu falei, nossa. Jeremy fala, vocês nunca mais ouviram ela, né? E até eu falei, cuidado, hein, Jeremy, pode queimar a língua e você tomar no cu, hein? Porque, sei lá, do jeito que tá lá o Top Gear tá indo bem. Mas foi engraçado ele ter falado de Jennifer. É tipo isso que você falou. Quando eu falei Jéssica, eu falei, Jenny, é isso aí, Jennifer. É muito engraçado. Bom, mas a ideia de ter falado era porque a gente vai falar do Giulia Quadrifoglio, né? Inclusive a pronúncia, dê uma olhada, Matheus, se fala quadrifólio mesmo em português. Não, em italiano, perdão. A gente fala quadrifoglio.
mas é quadrifólio mesmo, se pronuncia em italiano. Então, acabei pegando do jeito que a gente achava que falava, é o que fala mesmo, né? Bom, começando o teste, então, o James fala sobre o Alfa Romeo, que não faz um carro decente há 30 anos. Eu falei, puta que pariu. O cara já falou isso no episódio, né? Mas, cara, tem alguns carros últimos aí que... tem uma certa consideração, vai, como o Alfa Romeo Spider, esse mais novo eu acho muito bonito. É que esses são carros que eu nunca andei, 4C. Né? O Brera também é legal, o 8C, o 4... É que o 8C é uma Gran Turismo mais cara, né? O 4C e o Giulia agora. Era do Need for Speed Carbon, era o primeiro carro que você pegava para dar um rolê, era ele. É que assim, você pensa, será que você pode dizer que um Brera talvez seja um antecessor espiritual do Giulia? Porque o Brera é tração dianteira, né? O Giulia já é tração traseira, né? O James compara a M3 com o Jaguar XES. Cara, você tá louco? É a porra do programa inglês. Pegou o mais manquinho pra comparar com a referência do mercado. E o James, é que o James sempre foi fã de Jaguar, né? Então, putz, se não é o Jeremy, é o James, né? Achei uma loucura. Richard e James começam uma discussão bostinha lá entre Jaguar e BMW. Eu falei, nossa, sério, James, você vai ficar defendendo a Jaguar? Sabe quando você, tipo... Eu andei no XER, vou falar no Amigos por Carro sobre... mas só pra resumir, é um bom carro, me surpreendeu, assim. O Jeremy começa com o Giulia Quadrifoglio, então. Ele até fala assim, pra ser um Alfa Romeo tem que ter algo errado nele. Eu falei, filho da puta. Eu anotei isso também. O mais engraçado é o erro que ele tá fazendo um drama. Eu não vi um Giulia pessoalmente. Quando eu fui pra Europa não tinha lançado o carro ainda. Não é daquele jeito. Porque assim, o Jeremy, ele sempre... Quando ele pega um defeito no carro, ele aumenta muito. Mas talvez seja a característica dele pra evidenciar. Eu lembro do teste da Modena do Campo F1... que dá aquele solavanco que vai pra frente. Cara, ele no DVD, acho que é não sei se é no DVD Head to Head, que ele imita como é que é a troca. Cara, não é assim, é ruim mesmo, mas não é daquele jeito que ele dá um solavanco pra frente, parece tipo uma montanha russa, sabe? Que tipo, te freia com tudo. Não é daquele jeito, né? Ele até fala que o que ele achou errado na Giulia é a coluna B, né? Que ele fala que é muito pra frente, é difícil entrar e sair do carro. Ele faz aquele drama de entrar e sair do carro. Falando, que babaca, jeito. Não é desse jeito. Não é assim. Eu não conheço o cara, nunca vi essa vez, sei que não é assim. Ele sempre faz esse drama. E ele faz aquilo de tipo, ai meu Deus, tá me matando, caralho, deixa eu sair daqui, sabe? Tipo, tô caindo no chão. Ele faz aquele legal, drama. Ele sai, ele dá aquela respirada e ele fala... Eles fizeram a porta no lugar errado. Isso é brilhante. Ele fala, tem que achar uma coisa errada. Inclusive, quando eu anotei esse comentário aí também do... tá aqui para ser um Alfa Romeo de verdade, ele tem que ser ruim em alguma coisa. Aí eu imaginei você falando do 911, porque é um erro de projeto o motor tá em cima do eixo traseiro, entendeu? E é por isso que tanta gente gosta, entendeu? Eu falei isso uma vez que eu lembro que gerou muita risada, até alguns proprietários lá na Porsche vieram dar risada quando eu falei você falou, eu lembro nitidamente, você fez como se estivesse dirigindo aqui, ele falou, deixa eu ficar dirigindo desse jeito aqui pra consertar o erro de projeto, essa dinâmica toda errada aqui. Cara, a diversão é lutar contra o erro de projeto do carro. Viu dois proprietários da Porsche me parar, viu que você falou da Porsche, eu falei, ai, calma, que merda, o cara vai me encher o saco agora, né? Aí foi, ri demais, velho. Porque, tipo, a gente já brincou entre nós, o proprietário falando isso. A gente já brincou entre nós e ficou muito engraçado. Da maneira que você falou, e o Cadu tira sarro com isso até hoje. Eu vou lá, dá licença, gente, eu vou sair pra corrigir um erro de projeto. Mas, tipo, vamos seguir aí no Giulia, então. Bom, como eu tinha falado, o problema na coluna B. Jeremy fala que o James está certo, que os Alfas eram Fiats com tração errada. É porque a gente esperava muito, eles compararam muito no Top Gear mesmo, comprava muito Alfa com Mercedes, BMW, Audi e Jaguar, né? E os Alfas eram os únicos que tinham tração dianteira. Então você via comparado com uma série 3... E eu não lembro, tá? Em qual temporada. Eventualmente eu vou esbarrar e eu vou filmar isso com o celular. Mas ele fala... Acho que o Richard que fala... Agora vamos Alfa. Bom, então já pode considerar porque é tração dianteira. Vai perder. Ele fala alguma coisa assim. E é muito engraçado, velho, esses episódios do Top Gear. Eu vou pegar esses três... Eu não tô salvando. Eu tô filmando no Insta Stories lá, mas... Vamos seguir aí. Não, achei que você não ia falar
do que ele fala, exatamente a mesma expressão que você usa, que é o motor da Califórnia, só que sem 2 cilindros? Vou falar isso daí, só para complementar. O Jeremy fala que, cara, parece que é uma palavra Fiat taxada e escrita a palavra Alfa Romeo escrito com giz de cera. Mas o Giulia é bem diferente, né? Porque os Alfas, eles falam que, tipo, cara, isso daí é tipo você pegar, sei lá, o Brera é um estilo. É um estilo, mas ciscaram lá e colocaram escrito Alfa Romeo, né? Elogia muito o carro, falando em carro fabuloso. Incrível, talvez porque é criado pelo mesmo cara que desenhou a 458 Itália. Cara, eu não sabia disso. Talvez eu tenha ouvido alguma coisa, eu não lembrava disso. O mesmo cara que criou a 458 Itália. Que o Jeremy, bom, não tenho uma opinião dele sobre a 488 ainda. Eu não li os textos dele, mas de testes não tem, né? Mas ele fala que a 458 é uma das Ferraris, ou se não a Ferrari mais brilhante já feita até o momento que ele testou no Top Gear, né? A Ferrari deixou bem claro que a Giulia não tem o mesmo motor da Califórnia. Porque é o seguinte, ele comenta falando que é o mesmo motor da Califórnia T, né? Só que com 2 cilindros a menos. Porque, assim, a Giulia é definida como 2.9 Twin Turbo V6. Na verdade, a Califórnia é 2.8. É mais 2.8 do que 2.9. Depois eu pego exatamente a cilindrada do Giulia só pra ver quanto que é, ver se dá mais 2.8 ou 2.9. 2.9 V6 biturbo. Tá, mas você tem a cilindrada exata em centímetros cúbicos? Depois dá uma olhada se você conseguir achar. Mas deixa eu continuar aqui. Coincidência que a Ferrari diz que... Bom, como eu falei, a Ferrari ela fala que não é, mas assim, tudo dá a indicar que é com 2 cilindros a menos. Inclusive, o pessoal brinca aí falando que é muito uma Ferrari 4 portas, né? Ele zoom dizendo que o carro é excepcional. Lembrando que ele acabou sendo mais rápido que a Panamera Turbo e Northlife. Isso acho que foi uma das maiores surpresas, porque a Panamera Turbo, cara, é um carro absurdo, assim. Primeira que eu dirigi uma Panamera Turbo da primeira geração, cara, o negócio é absurdo, a força, o câmbio, tudo do carro. E falar que a Giulia é mais rápida que a nova Panamera, então eu acho que a Ferrari tem potencial para muita coisa. Eu achei muito legal ter ido esse motor pro Giulia, né? Você achou alguma coisa ou não? Tô procurando aqui, tá. Mas tá só falando 2.9 e tá com cara que eles não vão me falar de verdade quanto que é, entendeu? Tá, depois eu dou uma... Mas ele fala que é o próprio... É a mesma especificação interna do carro, mesmo ângulo entre as bancadas dos cilindros, os turbos também são dentro do V ali também. Deve ser a mesma coisa. É que nem você falou no comecinho, que ele falou, não vou falar quem que é, entendeu? Na hora que ele fala do político, mas ele fala exatamente isso. A Ferrari fala que é verdade, então é verdade, entendeu? Jeremy repete o que ele sempre diz, né? Você não pode ser um verdadeiro petrolhead até você ter um Alfa. A questão é que eu sempre soube que não existe um Alfa Romeo que um verdadeiro petrolhead queira comprar. Dei risada desse comentário dele. Eu falo que o filho da puta fica comentando bosta, depois fala que ou não existe, na verdade, um Alfa Romeo que você confie, né? Assim, que diz que tem problema de quebras, né? Mas ele fala que agora existe com Giulia. Aliás, isso foi uma puta propaganda, né? Não, uma propaganda maior do que ele ir no showroom, então, falar que vai comprar o carro? Era exatamente isso que eu ia falar agora. Ele termina o teste falando que ele decidiu fazer uma coisa que ele nunca tinha feito com qualquer carro que ele filmou na vida dele, que foi direto para uma loja da Alfa comprar um Giulia. Então, esses 2 comentários dele... Isso ter ido lá, no estúdio ele até fala assim que ele não conseguiu decidir entre a Giulia e a 4C. Mas, cara, isso foi uma puta propaganda, né? Sim. No circuito ele foi 1.1 segundos mais lento que o NSX. Mas, se eu não me engano, deixa eu ver aqui... Estava molhado também, se eu não me engano. Estava molhado, no ET, Então, assim, tá bom, assim, dentro do Giulia do que foi previsto. Cadê a M3? Qual que é a diferença? Acho que daria mais ou menos próximo do tempo da M3. No Top Gear o Giulia foi mais rápido, né, que a M3. Mas vai dar por aí mesmo, né? Eu tenho muita esperança no Giulia. É o carro que eu gostaria muito de ver, quem sabe muito andar. É um carro, se tivesse grana, eu traria importação independente, porque a Alfa aqui no Brasil a gente não sabe, né, se vai pra frente ou não. Está na mão da Fiat. Tem gente que fala que tá na mão do Grupo Itália que vai trazer. Na época que tava antes de inaugurar a concessionária da Maserati ali na Rua Colômbia, falaram que ia ser concessionária da Alfa, era muita especulação, né? Então, assim, vamos aguardar aí. Sério, se tivesse grana, eu traria mesmo um Giulia Quadrifoglio, não só por conta desse comentário, eu
já era um carro que eu traria, assim, tipo Focus RS, Giulia quadrifólio, sabe? Tivesse grana, trazer independente, cara, certeza que eu traria. São carros assim que me chamam muita atenção. Quer falar? O que você achou do Giulia? Então, dá pra ver que o carro tem uma dinâmica bacana para ele ser comparado com o M3, que é a referência, né, o benchmark do segmento. Mas eu acho que ele tá pegando muito com esse carro. Ele, por ser um Alfa Romeo, talvez, e pelo próprio carro, do que ele é, do que ele tem de motor, do visual dele ter muita fibra de carbono também no carro inteiro, entendeu? Tá pegando uma coisa mais de... Como é que eu vou explicar? Não que ele não... Eu acho que o apelo dele maior é mais pela emoção do carro, entendeu? Pela diversão, pelo que o carro representa, ele ser um Alfa Romeo. Inclusive eu estou aqui no site deles aberto aqui, tá... Nesse momento estou fazendo minha mão em formato de coxinha e falo La mecânica dell'emozione, entendeu? A mecânica da emoção. Então, por mais que a gente tenha C63, tem M3, tem RS5, que são carros de muita performance e tudo mais, não que o Giulia não fique atrás, mas esse lance justamente de falar que ele é uma Ferrari de quatro portas, dele ser a única opção italiana que a gente tem, porque não dá para falar que a Ghibli e a quatro portas a gente consegue colocar na categoria. Quatro portas é o carro maior, né? A Ghibli, deixa eu pensar. Pode ser a Ghibli, porque a Ghibli, cara, é um carro inferior, eu acredito, que o quadrifólio. Eu acho que vai ser mais M3, C63. Sim. Isso aí, mas você entende o que eu falo? Tá pegando por esse apelo de ser um Alfa Romeo, dele pelo lado emotivo da coisa, entendeu? Acho que esse tá sendo o grande sucesso do carro. Lógico, por um Chris Harris da vida, que a gente gravou o último podcast do... Olha, tá até aqui no site deles aqui falando, no selo do Top Gear aqui. Cadê? Aqui, sério? Aqui, ó. Vou tirar a foto aqui e mando pra você. O novo Alfa Romeo Giulia... A espera chegou ao fim. Tá aqui, revista Top Gear, né, publicação britânica, melhores carros do mundo. Caralho! Pela revista do Top Gear. E é Top Gear, não é o Grand Tour. Não, tá aqui, eu vou tirar a foto aqui e eu mando pra você. Tá aqui no site deles aqui. Tudo bem que tá no Alfa Romeo da Inglaterra, né, que eu só pego os sites da Inglaterra, mas tá aqui o selinho da Inglaterra, melhores carros do mundo aqui. Então, tipo, o carro não é pouca coisa, tem uma dinâmica legal, tem um conjunto bacana pra caramba. Porque a única coisa que eu comentei no podcast do Top Gear é se o carro realmente é confiável. Entendeu? Tudo bem que a mecânica dele tá vindo da Ferrari e tudo mais, deve ser um negócio show de bola, deve ser relativamente confiável. Agora vamos ver como que o carro se comporta no resto do mundo, né? Agora, um comentário, eu achei a cilindrada dos carros. Então vamos lá, o Giulia, seguindo essa lógica, não é a cilindrada Califórnia. A cilindrada do Giulia é 28,91. Vou falar assim que é mais do que eu falar 2.891. É 28,91 cilindradas. A Califórnia é 38,55. Eu procurei o da GTB também, da 488. É 39,02. Então 2891, 3855, 3902. Não é a mesma cilindrada. Pode ser assim, ou seja, não é o mesmo motor sem os dois cilindros. Pode ser assim, tipo, o mesmo desenvolvimento, mas não é exatamente sem os dois cilindros, né? Eu sei, mas é que acontece que ele fala que as medidas internas que eu conheço como body e stroke, né, que a gente fala. Não sei, me fugiu o termo... O bloco mesmo, né? Não, do bloco, você tá falando? Então, caralho, é a medida do... É o quanto que o cilindro sobe pra cima e pra baixo. E o curso, que ele tem... o curso do cilindro? Então, tinha que dividir o da Califórnia por 8 e o dele por 6. Ele falou que as medidas internas são a mesma coisa, entendeu? Você consegue fazer isso? Peraí. Me fala aqui, me fala o número, só que eu tô com o telefone na mão. Fala da Califórnia. O Giulia é 28,91. 28,91 dividido por 6. 481,83. Fala da Califórnia. Peraí, 481, 83333333. Tá. Califórnia é 3855.
dividido por 8. Cara, 481,87. É, basicamente isso. E coloca o da GTB, da 488, é 39,02. 48775, mesma coisa da Califórnia. 481... Não, peraí. Mesma coisa do Julia. Não, peraí. Da Califórnia. Da Califórnia é 48187. 48187. O da GTB você falou que é quanto? Fala de novo da GTB. 3902. 3902 dividido por 8. 48775, desculpa. 48775. Então assim, ó, do Julia ficou 48183, da Califórnia T 48187 e o da GTB 48775. Isso é a capacidade cúbica de cada cilindro, entendeu? Exatamente. Então assim, basicamente pode-se dizer que tipo, tem uma pequena diferença entre 48183 e outra 48187. Vou excluir a GTB, né? Só considerando a Califórnia e a Julia. Dá basicamente isso, dá uma dízima aí, né? Não vou dizer que é o mesmo, mas, cara, como é que se fala? Eu vou achar aqui, eu vou pegar a ficha técnica dos dois aqui. Você consegue achar o Bore and Stroke da Califórnia aí? Putz, cara, não. Porque foi o seguinte, eu digitei no Google mesmo. Eu vou procurar. Vai falando aí que eu vou eu fiz assim, ó. Digitei Giulia Quadrifoglio Cilindrata, que é cilindrada em italiano. Aí é 28,91, entendeu? Cilindrata. Cara, na verdade eu acabei falando tudo que eu queria. A gente, nos próximos episódios, a gente deve falar sobre o episódio 11, 12 e 13, que é tipo, aí já acaba a temporada, já foi pro ar, né? Eu assisti até o episódio 11, mas a gente comenta nos próximos isso. Os próximos episódios que a gente vai gravar de NBcast, a gente pode ver, porque o Top Gear lançou o primeiro, que já foi teste de Chiron, a gente comenta no próximo. Se juntar mais uns 3, a gente grava. O da semana que vem a gente pode até selecionar, por exemplo, os vídeos da semana. A gente pode... Já tá saindo alguns do Chiron aí, a gente pode escolher alguns outros carros que estão saindo. Aliás, tá saindo já do TTRS já, Matheus, do novo aí. Ah, eu vi isso aí. Uma coisa bacana. Tem uns do 911, o GTS, o Carreira GTS, temos que também falar que você queria carro, falar. Temos que falar. Daqui a pouco tá chegando no Brasil. É mesmo. Deixa eu pensar uma coisa aqui. Inclusive, lançaram... Não sei se você é muito ligado nisso, mas a Porsche tem pacotes de performance que você consegue comprar para o seu carro, que vai mudar, entre algumas coisas que você conseguia colocar de acessório, não acessório, você consegue incluir na sua configuração, entendeu? E esses pacotes de performance lançaram agora, que eu me lembro foi para o Carreira S. Ele fica com a mesma potência do Carreira GTS, então pula de 420 para 450 cavalos. É Power Kit, né? É o famoso Lançou Power Kit, né? É o que a gente chama de X51, X50, sim, dependendo do carro. Lançaram agora para os Carreira S991 Mark II e acho que para o Carreirinha normal também tem. Será que lançaram Ducktail, o Aero Kit? Deixa eu abrir aqui o Total 911, ver se tem alguma coisa nova. Não, mas conclua aí, você conseguiu achar o que você queria, não? Não consegui aqui porque ele quer, para ele me mandar a porcaria da ficha técnica completa do carro aqui, tem que se cadastrar, colocar endereço. Desencana. Vou procurar aqui no Netcachou aqui se tem alguma coisa, mas não sei. Não tem. Você vai achar a cilindrada das Ferrari, você acha, dos Alfa você não acha. Mas tudo bem, é por aí, é só pra ter ideia mesmo. Então, você tá com o Total 911 aí? Não tá aqui, engraçado, não tá. Não tem problema. Mas não tem problema, isso fica pra uma próxima. Só agora aqui que eu lembrei de um assunto aqui, já foi spotada a primeira mula do 992 Turbo, que já tinha bastante coisa de Carreira S. Tem gente falando que vai ser híbrido, né? A gente acredita, aliás, que parece que até 2018 ou 2020, acho que talvez seja 2020, a Porsche pretende todos os seus, acho que é 2020, toda a linha dela vai ter um modelo híbrido. Então vai ter tipo um modelo híbrido 911, já tem na Cayenne, na Panamera, vai ter na Macan, vai ter no 911 e vai ter no Boxster Cayman provavelmente. Então parece que até 2020 ou 2022, não lembro agora. Mas é a ideia, né? O novo 911 é bem provável ser híbrido. Aliás, eu esperava que no 991 fosse híbrido. Eu esperava que na 488 a Ferrari também fosse lançar. Mas acho que os caras, como é um carro que vai ser produzido em série,
Sim. A chance de dar merda é maior ainda do que do 918 ou na Ferrari, por exemplo. Então é melhor os caras terem mais um tempo aí pra desenvolver, né? Pra lançar em linha em breve aí, né? Teve um comentário, Matheus, nesse vídeo, agora que eu tô lembrando, assim, que um rapaz comentou sobre, acho que a Huracan se desligar cilindro, ou vai ter uma versão... Eu sei que a Huracan vai ter um motor V6 em breve, né? Não só ele como não só ele como o R8 também. Cara, por conta daquele negócio do Dieselgate, que foi um grande escândalo, vão surgir novas regras, talvez esse motor V10, talvez, tá? Eu esperava que ficasse ainda, mas eu tava lendo umas coisas recentemente. Talvez em pouco tempo aí, nos próximos 2 anos, talvez a gente dê adeus ao motor V10, infelizmente. Então vai ficar talvez 6 cilindros turbo. Tem boatos também que a Audi vai soltar a Lamborghini. Isso tem muito tempo se falado, né? Mas vi algum comentário recentemente. Meu receio de soltar a Lamborghini é porque tem muita coisa da Audi. Então, cara, como é que é? Mas, tipo, vai continuar sendo fornecedor, tá? Mas vai custar isso. Então os carros vão encarecer, né? Ou será que vai continuar sendo Audi? Será que ela vai buscar outra parceria? Desenvolver algo próprio é complicado, que tudo custa muito caro, né? Sim. Então, é isso aí. Vamos acabar aqui então, Matheus? Sim, vamos nessa então. Então é isso aí, um abraço a todos, obrigado a todos que acompanharam. A gente vai fazer mais live, a gente vai ter algumas ideias de fazer live pelo Instagram e depois postar no YouTube, vocês vão ver. E eu acho que é isso, né? Vamos ver se no próximo o Henrique consegue participar, vamos dar um jeito no Gustavo. Era legal os 4, que os 4 é a zona, zoeira, né? Mas você percebe que em 2 é o dinamismo mais, né? Desculpa ter te interrompido várias vezes aí, que eu acho que você vai tentar dar arrumada na... Não tem problema. Na edição, não. Mas eu atropelo mesmo. Não, mas o legal de estar em 2 conversando é porque não tem tanta edição, tanto corte. Porque quando tem 4, um fala por cima do outro e fala, ixi, pera, deixa eu cortar essa parte, selecionar o que ele falou. Em 2, assim, é muito mais simples, né, a edição. Mas é isso daí. Um abraço a todos, valeu aí, a gente se vê no próximo NBcast. Valeu! É isso aí, um abração. And the Allman Brothers. Never heard of them. You have. The Allman Brothers, they had that one hit, instrumental, what was it called? Jennifer. Oh, I hated that. You never hear it anymore, do you? No. Rubbish. Weirdest thing.